Olá, boa noite. Estamos começando aqui o programa Replay do nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. E eu já convido você para se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve, dá aquela curtidinha, aquele like e aproveita, compartilha com a galera, avisa que o programa está começando. É uma parceria entre o nosso canal no YouTube e o site Miséria, principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Acesse miseria.com.br. Se você também quiser fazer um podcast, um programa ao vivo, gravado, para YouTube, para TV, você pode também desfrutar aqui de todo equipamento de qualidade, dos grandes profissionais aqui dos estúdios do site Miséria. Entre em contato no site, você tem lá como entrar em contato com o site e aí você pode ver a possibilidade de também fazer o seu programa ou uma gravação, podcast, enfim, aqui nos estúdios do Miséria, tá bom? Mandar um abraço também para o pessoal que está com a gente, que é o pessoal do Torcida K. Tem Rádio Torcida K no aplicativo próprio e também em várias plataformas digitais. Tem também o Rádio Torcida K no Rádiosnet. Quer ficar bem informado sobre o futebol cearense? Rádio Torcida K. Abraço para o nosso querido Caio César, Rodrigo, toda a galera lá da Torcida K. Bom, o programa está começando, a gente vai aí destacar muita coisa bacana. Vamos falar sobre luta livre. Tem uma garotada aqui de Juazeiro que vem se destacando na luta livre e houve uma competição recentemente na Paraíba. A gente vai falar também como isso aconteceu e como você pode participar. A garotada pode participar desse projeto bacana que nasceu aqui em Juazeiro do Norte. Vamos falar também sobre o Icasa. Domingo o Verdão do Cariri pode ser campeão da Taça Fares Lopes. Como isso pode acontecer? Daqui a pouquinho a gente vai falar. Inclusive vamos receber aqui no programa o atacante Davi e também o volante Paulista, os dois que começaram no Campo Grande lá em 2018 e que agora estão juntos novamente, só com a camisa do Verdão do Cariri. O Icasa que no sábado venceu o Guarani de Sobral lá no estádio do Junco. Vamos falar também sobre o time do Campo Grande, que joga amanhã a primeira partida da semifinal da Série C do Campeonato Cearense. Tem time classificado no Campeonato Cearense Feminino e tivemos um WO, rapaz. WO que eu achei muito estranho, sinceramente não esperava. Enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa Replay. Inclusive, quero começar o programa já dizendo que o Lamar Lima, que foi campeão ano passado com o time do Guarani da Série C do Cearense, foi campeão também este ano da Série B do Cearense com o Guarani, classificou o Nacional de Patos para a Série D do Campeonato Brasileiro e levou o time até a semifinal do Campeonato Paraibano. O Lamar foi anunciado hoje à tarde como novo reforço da equipe do Nacional. O Lamar vai comandar o time do Nacional no Campeonato Paraibano de 2023. Vai fazer o planejamento para Paraibano, também para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Lamar foi anunciado, inclusive o Nacional fez uma enquete no seu Instagram, quem deveria contratar para ser técnico. Impressionante, mais de 90% das pessoas que mandaram mensagens lá no Instagram do Nacional da Paraíba, colocaram lá Lamar como a primeira opção para treinar a equipe do Nacional de Patos. Um abraço para o Lamar, um abraço pessoal lá da Paraíba que está sempre acompanhando a gente. Nosso querido Bob Esponja, lá em Campina Grande, também acompanhando aqui o programa. Pois é, o Bob Esponja, né? Essa menina, falei Bob Esponja aqui, tem uma garotada que ficou olhando. E existe o Bob Esponja. E ele é lá de Campina Grande e é setorista, acompanha o 13 lá de Campina Grande. Abraço nosso querido Onivaldo, também conhecido como Bob Esponja, lá em Campina Grande. Bom, gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre futebol, destacar muito o time do Icasa que venceu no fim de semana, mostrar os gols de Icasa 2, Guarani de Sobral 0, tá bom? E vamos falar também sobre essa possibilidade do Icasa ser campeão no próximo domingo, jogando aqui em Juazeiro do Norte, recebendo o Davi, o Paulista, aqui no programa. Tem muita coisa do Verdão para a gente destacar. Mas vamos começar o programa antes, lembrando, segue a gente lá no Instagram e se inscreve aqui no YouTube, tá bom? Replay com Tony Souza. A gente vai e compartilha, avisa aí que o programa já está no ar, compartilha aí numa boa com a galera. Bom, a gente está recebendo aqui nos estúdios aqui da redação do Miséria, aqui no programa Replay, tá bom? São pessoas que estão com um projeto muito legal aqui em Juazeiro do Norte, de luta livre, trabalhando com adolescentes. A Elisiane Lucena, que é coordenadora do Centro de Zoonoses aqui de Juazeiro do Norte,
está aqui conosco e ela foi quem idealizou o projeto. É isso mesmo, Elisiane? Boa noite, obrigado por participar aqui com a gente do programa Replay. Boa noite a todos, é exatamente isso. Nós temos um projeto nascido dentro do Centro de Zoonoses, né, em parceria com a gestão de Juazeiro, com a Secretaria de Saúde, chama-se o Projeto Guerreiro, né? A gente participa da causa há mais de 10 anos e nessa gestão a gente tenta, né, fazer algo que torne melhor a vida dos animais e das pessoas, através de orientação, de informação e de mudança de vida, né? A gente deu início a esse projeto lá dentro do Centro de Zoonoses, em parceria com a veterinária. Nós criamos o projeto com um objetivo, né? São vários objetivos, e entre eles foi essa prática de um esporte, né? Tentando chamar os filhos de carroceiros para a gente mostrar um tipo de vida, de cultura diferente, né? Principalmente respeitando os animais. E como é que é essa história? Todo mundo falava, Elisiane é a mulher que lida com os cachorros, com os cães, cão de rua, cão raivoso, liga para Elisiane, lá no Centro de Zoonoses. E como foi que surgiu essa ideia de trazer o luta livre, trabalhar luta livre com esses adolescentes? Sim, exatamente. Também sou conhecida como aquela que assim, tenta fazer um trabalho educativo com relação às carroças, né? Esse também é o nosso... E é exatamente isso. Essa parceria é a luta olímpica, né? Inicialmente a gente chamou, compartilhou com o pessoal da guarda, né, o comandante, que ele vai já falar, com o professor também, o Lisboa, que também ele vai falar como foi a parceria. E assim, a gente juntou, né, todos com a vontade de fazer algo diferente, né, proporcionar algo diferente na vida dessas pessoas, e fomos fazendo reunião, chegou até o dia de, graças a Deus, com bastante parceria, a gente inaugurou o projeto, né, a aula inicial. Elisa, Guto Vital, dê uma olhadinha no seu WhatsApp aí, meu querido Guto Vital. O Guto Vital bota o celular lá do outro lado, rapaz. O povo fica mandando mensagem para mim. Deixa eu dar uma boa noite aqui também para o nosso querido Josimar Correia. O Josimar, que é da Guarda Municipal aqui de Juazeiro do Norte e que acabou acolhendo essa garotada que está trabalhando, está treinando lá na sede da Guarda Municipal. É isso, Josimar? Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco também falando sobre esse projeto super bacana. Boa noite, Tony. Sim, Elisiane, inicialmente ela trouxe esse projeto e falava-se desse sonho que ela tinha de mudar a cultura e a forma de vida desses filhos de carroceiro, dar um estilo de vida diferente, né, transformar essas crianças em verdadeiros atletas. E aí, trazendo essa ideia, na época a gente tínhamos o secretário Dorian, doutor Dorian Lucena, e aí ele abraçou essa causa, e aí nós conseguimos, ele doou esse tatame para a gente. Nós já tínhamos a estrutura, que é muito boa, a estrutura do quartel da Guarda Civil, que tinha um espaço ótimo para que esse projeto se realizasse. E aí unimos as forças com o nosso parceiro Lisboa, ela que é uma guerreira, e por isso o projeto Guerreiro, que ela é uma guerreira muito forte. Todo mundo deu as mãos, acolheu essas crianças e hoje estamos colhendo os frutos dessa ideia maravilhosa dela e da parceria Zoonose, Secretaria de Segurança do Município, Secretaria de Saúde. Estamos com essas crianças aí, verdadeiros campeões. As crianças são de que local? Hoje, assim, quais são as comunidades que estão sendo contempladas com esse projeto? Sim, inicialmente o projeto era mais voltado para o auxílio carroceiro, como eu falei. Só que aí expandiu para a comunidade. Aí tem Parque Antônio Vieira, tem João Cabral, tem Minha Casa Minha Vida, o Conjunto Padre Cícero. Tem em todos os bairros. O pessoal se inscreveram muito. No início começou um pouco tímido, depois foi avançando assim assustadoramente. Hoje nós temos um projeto com mais de 80 crianças e a tendência é aumentar. Só que agora nós estamos atrás de parcerias para poder nós aumentarmos o tatame, para poder acolher mais crianças próximo ano, para o projeto ficar em média de 120 famílias. Hoje, assim, vocês têm como receber mais crianças? Você está trabalhando com 80 hoje, Isso. né? Mas dá para receber mais crianças hoje? No momento, não, porque está muito cheio e as aulas só são à noite. É segunda, terça, quarta e quinta à noite. Está terminando um curso de formação dos novos guardas civis municipais, que agora em dezembro, dia 20, eles encerram o curso. Provavelmente, se nós encontrarmos mais parceria, nós poderemos abrir inscrições para a tarde.
né? Como o projeto do meu amigo aqui, ele deve ter ideias melhores, e aí nós vamos sentar e estudar essa causa. Só que vamos tentar aumentar o tatame para conter mais crianças em cima, fazendo o treinamento, e aí, se nós conseguirmos fazer isso, e vamos conseguir, o próximo ano nós vamos fechar em 120 crianças, 120 famílias. Então hoje estão em 80. Hoje em 80. Qual é a faixa etária da criança? Aí nós pegamos de 6 a 12 anos e de 12 a 17. Tem rapazinho lá com 17 anos. Mas a maioria de 6 a 12 anos de idade, mais ou menos. Foi os campeões. Bom, a gente está aqui com o sensei, o Felipe Lisboa, que é quem dá a aula para essa criançada. Inclusive está com a medalha aqui também dessa competição. Exato. Que participaram agora. Semana passada, foi isso, Felipe? Prazer estar recebendo você aqui, boa noite. Boa noite. Foi semana passada que teve essa competição na Paraíba? Isso, foi recente, né? A gente viajou agora esse mês de outubro, né? Eu tive a oportunidade também de competir, como eu já vinha competindo. Então você não é só sensei, você também é atleta. Sou atleta aí, aqueles atletas que não largam o tatame não, mesmo a idade chegando perto, né? Você está novo ainda, quantos anos hoje? Hoje é 34. Ah, está novo, ainda tem aí uns 20 anos aí de resenha. E aí como foi essa competição? Foi um campeonato regional, brasileiro, qual foi? Isso, nessa ocasião a gente teve a oportunidade de participar do campeonato. Eu, no caso, né, como adulto, representei o Clube Campestre, Campina Grande, com representação do CT Ferreira Brothers, né, que deu todo apoio a gente para a gente poder participar dessa competição. Então foi em Campina Grande, na Paraíba. Exato, em Campina Grande. Então a gente participou do CBC, né, o Campeonato Brasileiro de Clubes, a gente participou do Campeonato Brasileiro Infantil de US, e a gente participou também no outro dia, no domingo, do Circuito Norte e Nordeste de US. Então foram 2 competições. E aí vocês foram representando esse clube campestre. Exato, a gente foi representando. E acabaram acolhendo vocês aqui no Ceará. Isso, porque a gente viu uma oportunidade, né? Na região, a gente não está com, vamos dizer, um esporte que está crescendo no Brasil, né? Ele ainda não tem uma ascensão grande, como tem o judô, por exemplo, né? Mas é um esporte que está sendo aderido, né, com rapidez grande aqui pelo Nordeste, principalmente, né? Inclusive, por exemplo, eu falava aqui luta livre e a Elisane Ló foi dizendo luta olímpica. A gente tem imagens aqui tem vídeos aqui da competição que ocorreu lá em Campina Grande. Explica um pouquinho essa luta olímpica. Ela também pode ser chamada de luta livre, é isso? Ela é conhecida mais como wrestling. Aí o pessoal conhece ou por luta olímpica, luta livre, né, que é menos conhecido, mas também por luta greco-romana, que é um estilo do wrestling. O wrestling é dividido em 2 estilos, o greco-romano e o estilo livre, né? Então, quem vai competir pode competir em um estilo ou em outro. Para ganhar tem que fazer o quê? Porque eu vi uma agarra para um lado e derruba para o outro, e eu sei. Aí Guto falou para mim, rapaz, como é que ganha? Eu disse, boa pergunta, Guto. Quais são as regras aí? Para poder vencer tem que acontecer o quê? Pronto. Porque é um derruba danada. Exato, aí. Exato. Ó, no oeste a gente nota aí pelo vídeo que tem um círculo pequeno na área e tem um maior, né? Que a gente chama a zona de passividade, onde os atletas eles vão tentar fazer o golpe, né, que acaba a luta, que se chama o touch. O touch é você encostar a escápula do seu adversário no chão e ter, vamos dizer, o controle dele durante mais ou menos 3 segundos. Você fazendo isso, você ganha a luta. Agora sim, para quem é leigo, não entende do negócio, o que é nada esse escápula aí? A escápula é a parte dos ombros, dos né? Ombros. Parte das costas, essa parte de trás aqui. Pronto. Se a gente sabe o que é escápula, Guto? Tá sabendo agora, né? Tá certo. Exato. Então, botou essa parte dos ombros as duas, no chão. As duas. Tem que ser as duas tem que ficar... e manter o controle sobre o adversário. Se o cara botar um lado e ficar levantando não aqui, vale, não serve. Não vale. A luta continua até ou conseguir sair ou conseguir encostar os 2 ombros no chão, né? Geralmente é quanto tempo dura uma luta? A luta varia por categoria. Geralmente os nossos atletas infantis, eles lutaram com 3 minutos cada round, são 2 rounds, né? A não ser que a luta se acabe no touch. É eliminatório, assim, a competição, você já luta,
perdeu, já está fora, para poder, como Isso. outras competições assim de lutas? Isso, é mais ou menos isso, porque depende da quantidade de atletas. Aí vai ter, vamos dizer, uma quantidade grande, vai eliminando e o campeão vai arrastando os seus derrotados. Né? Para fazer uma repescagem e aquele sistema normal. Estou entendendo. Que geralmente acontece também Exato. no judô, Isso, em outras exatamente. competições de luta, né? Exato. Chamada de artes marciais. Exato. Então, aqui em Juazeiro do Norte, a gente pode dizer que tem uma garotada que está representando bem aqui o município. Representando bem não, diga assim, são os melhores do Brasil, oficialmente. Porque ganharam medalhas, né? Não só medalhas, ganharam o Campeonato Brasileiro de Wrestling. Então, hoje no site, eles estão lá, todos os nomes dos nossos atletas, categorias, estilos e peso, confirmados. Porém, nós lutamos pela Paraíba por questões burocráticas, né? O projeto só tinha cerca de 4 meses e a gente não... Então é recente, então, recente, aqui não começou de fato a aula, vamos dizer, aprimorada. Porque o projeto, a gente começou com aula de judô e a gente ainda continua. Porém, por não termos kimono para poder lutar ainda, não recebemos, a gente chegou a uma parte do treino que não tinha como treinar mais aquela parte de judô. E como eu sou atleta de wrestling também, aí eu vi uma oportunidade de fazer uma implantação. E viu o potencial. Comecei a dar uma aula e vi que dentre aqueles 90, 80 alunos que a gente tem, surgiu uns que se destacaram. E eu levei, vamos dizer, essa opção, né, para o comandante, para a Elisiane, mostrei a possibilidade da gente se dar bem e trazer alguns resultados, né? Eu não esperava, sinceramente, que seria tantas, né? Mas a gente apostou e fez um treinamento antes do campeonato mais forçado. Tanto que a gente deu uma suspendida de aula na semana, véspera da competição, e fez um intensivo, né, com eles. Aí, graças a Deus, foi o resultado aí que colocou a Paraíba em primeiro lugar do país, né? Que bacana, rapaz. Muito legal a gente saber disso. Além desse projeto, eu, sinceramente, eu nunca ouvi falar da prática de luta olímpica aqui na região do Cariri. Exato. Né? Juazeiro, então, nem se fala. Pela primeira vez eu ouvi agora. Eu confesso, rapaz, me deu um branco. Um rapaz que me procurou semana passada, ele viu a gente falando com a Mara Jonathan, que esteve aqui na segunda-feira, falando, campeã de jiu-jitsu lá de Mauriti. E aí um rapaz pegou e me parou. Rapaz, deu um espaço pra gente, que tem uma garotada, criançada, que foi campeã agora, acho que estava com 2 dias, eu acho que vocês tinham chegado do título. Confesso que deu um branco, não lembro. Fale com o Josimar, que Josimar, o espaço está aberto, leva os meninos para lá na segunda-feira. E aí eu acabei entrando em contato com o Josimar para vocês virem para cá. Mas existe algum outro local que trabalhe com luta olímpica aqui? É justamente isso que a gente também viu uma oportunidade, né? Nesse momento eu pesquisei com vários professores que eu tenho contato, né, sobre a prática do wrestling. E na região, historicamente os mais antigos que eu tive a oportunidade de conhecer, disseram que nunca teve treino e escola de wrestling na região. Teve algum professor que passou pelo Cariri e foi dar uma instrução ao pessoal que treinava jiu-jitsu, treinava judô, uma escola, mas nunca teve uma escola e vamos dizer, uma continuidade para fazer atletas e professores. Então, nós podemos dizer até então, né, que nós somos os pioneiros na região. E começando com o pé direito, né, que a gente levou 11 atletas e trouxe 36 medalhas no campeonato nacional. Que bacana. Então fica a dica ao pessoal aí que tem academias, enfim, é uma oportunidade boa trabalhar a luta olímpica. Exato. Também aqui em Juazeiro e na região do Cariri. Então foram 12 alunos que estavam daqui ou 11? 11 atletas, 12 comigo, né? E aí foram quantas medalhas? Foram 36. 36 medalhas. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou falar com a galera. Daqui a pouco, galera, vamos falar sobre Icasa aqui. Muita gente já mandando mensagem, falando aqui do Icasa, perguntando aqui sobre o julgamento, enfim. A gente fala daqui a pouquinho sobre o Verdão do Cariri, para essa galera aqui, sobre o cearense feminino, enfim, Fares Lopes, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto, tá? Compartilha com a galera, avisa aí que o programa já está no ar, daqui a pouquinho tem Davi e o Paulista, os dois já estão aqui, estilosos, rapaz, eu vou dizer, viu? Quem viu esses garotos 2018 no Campo Grande, estou vendo hoje, os homens estão no estilo, Davi tá estiloso, rapaz. Tá um galego aí, um dourado no cabelo, eu vou dizer, é brincadeira.
Depois, nas horas vagas, vamos dar para ser modelo também, viu? Daqui a pouquinho, Davi Paulista aqui no programa Replay. Deixa eu receber essa garotada aqui que está com medalha. Garotada, vem para cá, por favor. Me empresta aqui esse microfone, meu querido Josimar. Pronto, vem para cá. Fica... Não, pode deixar em pé, pode deixar em pé. Fica em pé aqui, faz a filinha aqui. Vem mais para cá, pode vir mais para aqui. Vê se dá para encaixar aqui, pelo menos, a garotada aqui. Pronto, pode ficar de frente para ali. Que eu vou só perguntar, como é teu nome, minha querida? Maria Elaine. Maria Elaine, pode falar mais alto, Maria Elaine. Maria Elaine. Pronto, Maria Elaine, quantos anos, Maria Elaine? 10. 10 anos, quantas medalhas? 2. 2 medalhas. E aí, garotão, como é teu nome? Pedro Miguel. Pedro Miguel. Quantos anos, Pedro Miguel? 8. 8. Quantas medalhas? 1. 1 medalha. E aí, o nome do rapaz? Cícero Watson. Quantos anos? 11. Quantas medalhas? 4. 4 medalhas. E o seu, garoto? Cícero David. Quantos anos? 10. Quantas medalhas? 4, é porque eu tirei 2. Tá pesado. Eu vi você meio ali, meio tortinho ali, é porque é o peso da medalha. E o seu nome? Ícaro Davi. Ícaro Davi. Quantos anos, Ícaro? 10. E quantas medalhas? 4. Tá segurando direitinho? Mais ou menos. Tá pesando, mas... Vale a pena, viu? Segura aí. Engrossa o pescoço. Como é teu nome, garoto? Pedro Gabriel. Quantos anos? 11. 11 anos, quantas medalhas? 4. 4 medalhas. Esse aqui é o mais compridão. Como é teu nome, parceiro? João Pedro. Quantos anos? 12. E quantas medalhas? 3. Eu perguntei a tua idade, filho. Como é tu? Bendita sois entre os homens, a única menina aqui no negócio. Quantos anos? 10. 10 aninhos. Eu perguntei, ela falou então. Olha aqui, gente, que é uma representação. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o microfone aqui, entregar aqui para o Josimar. Aqui é uma representação das 11 crianças, né, que foram participar dessa competição. Primeiro foi o brasileiro, depois teve o Norte e Nordeste. Isso. Né, e todos aqui com medalhas. Nós temos aqui 3, 6, 7, né, apenas os meninos. São quantas meninas? São 2. 2 meninas. Que foram, né? Mas que foram. praticando a gente tem mais. Olha aqui, gente, que bacana a gente estar trazendo aqui esse projeto Guerreiras, que vem acontecendo aqui em Juazeiro do Norte. Estão fazendo treinamento lá na sede da Guarda Municipal. É isso, Josimar? Sim, sim. Fala no microfone, Josimar. Sim, na sede da Guarda Municipal. Quantos são os dias dos treinamentos? Segunda, terça, quarta e quinta. Segunda, terça, quarta e quinta. Isso. Quem quiser conhecer, pode ir lá no local, Josimar? Pode sim. A partir das 18 horas, ali na rua João Ferreira Lustosa, número 57, no bairro Santa Teresa. A partir das 18 horas, eles estão treinando. Aí quem quiser conhecer, ver como é que funciona o projeto, pode ir lá que a Guarda Civil está de braços abertos. E o projeto é Guerreiras, é isso, Elisiane? São os guerreiros. Passa aí para a Elisiane. O projeto que você idealizou começou aí com a Elisiane. Então, Guerreiros, o nome do projeto. Guerreiro, Esse nome a gente deu por conta de um resgate de um animal, de um cavalo, que ele foi abandonado pelo dono, né? Um animal de carroça. E ele foi abandonado. Quando não pôde mais trabalhar, o dono deixou ele na rua para morrer. Então, a gente foi chamado, nós levamos ele para o hospital, ele passou 3 dias tentando, né, sobreviver, enfim. Foi um guerreiro, né? E daí em diante, a gente viu a necessidade de fazer algo, né, de mostrar uma cultura diferente, respeito com os animais, e a gente sabe que a educação é de onde parte tudo, e das crianças principalmente, né, para ver um mundo melhor e as coisas acontecerem. Então, por exemplo, o projeto foi criado inicialmente para atender filhos de carroceiros. Sim. E vocês tiveram essa dificuldade, abriram para a comunidade. Mas se tiver algum carroceiro que tiver um filho, está vendo hoje aqui a gente falar sobre esse projeto, sim, pode lhe procurar. Pode sim, a gente iniciou o projeto, eu e o professor, a gente foi diretamente na casa desses carroceiros que a gente conhecia, nós fizemos o cadastro, né? Hoje a gente está vendo aí com o comandante a possibilidade de um transporte para ir buscar essas crianças em casa, que a gente sabe como é a vida, né, deles, é diferente, né, uma vida que falta o transporte, e a gente está tentando dar esse suporte, né? E a questão deles, né, que fazem parte das carroças, querendo, é só nos procurar.
tanto para ajudar os animais de carroça. O centro de zoonose está aberto para ajudar, a gente encaminha para o hospital veterinário. Hoje não tem mais por que dizer que não tem apoio, porque tem, é só nos procurar no centro de zoonoses, como também tem esse apoio para os filhos. E dentro desse projeto, a gente sempre está divulgando cursos profissionalizantes, a gente está em parceria com o SEDEST, nós temos todo um objetivo do projeto daqui para frente, para fazer a coisa acontecer. E mudar a história, né, dos animais e das suas famílias, das pessoas que vivem desses animais, né, que sobrevivem deles. Tem algum telefone de contato, Lisiane, para quem quiser entrar em contato? Não apenas para não ligar só para procurar por carro de cachorro, mas Sim. também sobre o projeto. Qual é o contato, Lisiane? Tem o do Centro de Zoonoses, que é 3199-0450. 3199-0450. Esse é fixo. É o fixo. E tem o meu, porque todo mundo já sabe da cidade, né? 8886-1550. DDD 98886-1550. Esse é o seu pessoal. É o meu pessoal. E todo mundo liga. Vem buscar um cachorro. Sim. Tem um cachorro mordendo aqui, aí liga para você. Sim, com certeza. Pode ligar até que horas? Porque Qualquer hora. Tem gente que liga de 10 da noite, 11 da noite. Liga, sim. De Instagram. madrugada. De madrugada. Sim. Também tem o Instagram do projeto, né? O projeto Guerreiro. Como é, professor? Projeto _ Guerreiro. Pronto, Projeto _ Guerreiro. Então, arroba no Instagram, sim. Projeto _ Guerreiro. Então lá pode conhecer todo o projeto. Também. Show de bola. Elisane, obrigado pela presença aqui com a gente, tá bom? E parabéns pelo projeto que você idealizou e acabou tendo esse apoio também, que está tendo esse, a gente está vendo essa garotada que está representando bem aqui a nossa região do Cariri. Obrigado, Elisane. De nada, eu que agradeço, né? E é uma luta de muito tempo. Já há 10 anos a gente nessa causa. E hoje, com a parceria da gestão, de empresas que nos ajudaram, a gente pode divulgar o nome das empresas? Pode sim, fica à vontade. Pronto, nós temos a grande parceria para que essa viagem acontecesse. Do Sassafitas nos ajudou. Colégio Objetivos, Sabão Joá e Saulo Adestrador. Então, assim, foram pessoas que nos apoiaram, a gente chegou com essa ideia e eles realmente chegaram junto. Ótimo. E se tiver mais alguém que queira nos ajudar, né, porque é um projeto voluntário, um projeto social, que a gente está aberto para parcerias, para a gente poder expandir, né, essa vitória, essa conquista que a gente trouxe aqui. Cite novamente os apoiadores, por favor. Sassafitas, Sabão Joá, Colégio Objetivo e Saulo Adestrador. Pronto, ótimo. Eu faço questão de destacar, porque Sim. a gente sabe que esses projetos precisam de apoio, que outros apoiadores apareçam também aqui para apoiar projetos como este aqui. Obrigado, tá, Elisiane? Né? Nossa querida Elisiane Luceno, lá do Zoonose, gente. Josimar, obrigado aí pela participação aqui conosco, parabéns pelo projeto. E o espaço aqui está sempre aberto, viu, Josimar? Obrigado, Tony. Nós precisamos, na realidade, desse espaço para poder expandir mais esse projeto, que é um projeto que não é um projeto de gestão, é um projeto de governo. Nós temos esse projeto, nós sonhamos que futuramente nós tenhamos crianças participando de campeonatos até mundiais, entendeu? Então, o foco é esse, é fazer com que essas crianças cheguem lá no mais alto topo. Então, obrigado a você por ter nos dado esse espaço. E quem quiser conhecer, repito, a Guarda Civil, Rua João Ferreira Lustosa, número 57. Vão lá conhecer o projeto e ver que projeto legal que está mudando a vida de muitas crianças. Que legal. Sensei, fique em pé aqui, Sensei. Já porque ruim tampar aqui o Sensei. Nosso querido Felipe Lisboa, que é o Sensei que está às aulas para essa garotada aqui. São 80 ao todo. Obrigado, parabéns aí também pelo trabalho, parabéns pela medalha, já que conquistou também na competição, o espaço está sempre aberto. E obrigado pela presença aqui, tá bom, Felipe? Nós que agradecemos aí esse apoio, né? Que a gente tem que divulgar realmente aí o resultado dessa gurizada aqui, que daqui a pouco quem vai estar sentado dando aula aqui e mostrando o resultado são eles aqui, viu? Pois é, e olha aqui, a garotada não tem dúvida aqui. Não. Foram 30 aí? 36. 36 medalhas, gente. 11 crianças, 12 com o Felipe, que também competiu, e 36 medalhas aqui ao todo. E falta criança aqui, e está faltando as 2 medalhas dele ali, que ele disse que estava cansado, que a medalha é pesada. Mas deu tudo certo, todo mundo aqui, devidamente com as suas medalhas, representando Juazeiro do Norte, que é muito bacana. Obrigado aqui pela presença de vocês, tá bom? Vai lá no Instagram, @Projeto _ Guerreiro.
Guerreiro, né? Isso no singular. Isso. Então, projeto @_guerreiro, tá bom? É o projeto que trabalha aqui, luta olímpica, com essa criançada que está representando o Juazeiro, representando muito bem, tá? A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta e a gente já vem com os dois jogadores que nas horas vagas são dois modelos lá do Em Casa, viu? Davi e Paulista, os homens são estilosos. Daqui a pouquinho muita gente falando aqui sobre o Verdão, muita gente já mandando mensagem, a gente vai fazer o registro aqui da galera. O Em Casa pode ser campeão domingo da Taça Fares Lopes. Campo Grande está brigando por vaga no Cearense da Série C. Vale acesso, viu, Campo Grande. E tem a meninada também, a mulherada, que está fazendo bonito. 2 times já se classificaram para a próxima fase do Campeonato Cearense. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza. A gente volta daqui a pouquinho, rapidinho. Se liga. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato.
Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E olha, vamos falar aqui sobre a Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São 30 anos a Perboni Brasil com as melhores frutas, verduras e legumes do país. E que a gente tem a oportunidade, já há alguns anos, de ter a Perboni Brasil também aqui na região do Cariri. Então você que tem seu comércio, tem aí seu supermercado, seu mercantil, seu sacolão, sua venda, sua bodega, enfim, e quer vender frutas, verduras e legumes, procure a Perboni Brasil, que fica no Ceasa de Barbalha, no Galpão 2. Aqui na tela você tem os telefones da Perboni Brasil. A Perboni, que tem um completo mix de importado nacional, tem muita coisa bacana e o atendimento é sensacional. Olha os telefones aí, DDD 88 3532 2722, 3532-2678, 99918-8131. Então você aí da região do Cariri, aqui no interior cearense, e aí tem um pessoal ali, alguns estados vizinhos que ficam próximos, né? Piauí, Pernambuco, Paraíba, pode procurar também a Perboni Brasil. Lembrando que fica Galpão 2 do Ceasa de Barbalha. Aproveita, vai lá na Perboni Brasil, ofereça o que há de melhor para o seu cliente. Eu, particularmente, só compro frutas, verduras e legumes se eu souber que a procedência é da Perboni Brasil, porque eu tenho certeza que o produto é de qualidade e o preço também é super bacana, tá bom? Vai lá na Perboni Brasil, aqui estão os telefones para você. Segue lá no Instagram. A gente, no nosso Instagram do Replay com Tony Souza, a gente está sempre compartilhando também algumas dicas da Perboni Brasil. Muito dica interessante de frutas, de verduras, receitas. Tem muita coisa legal, tá bom? Vai lá e aproveita. Deixa eu mandar um abraço aqui, uma galera que está acompanhando aqui a gente, muita gente. Nosso querido Afonso, grande Afonso, deixando boa noite dele aqui. O João Neto também aqui está com a gente. Começou o melhor programa de jornalismo esportivo do Cariri. Obrigado, João Neto, um abraço. Manuel Ricardo aqui. Tony, quando começa a temporada do Barbalha? O Barbalha só joga agora a primeira divisão do Campeonato Cearense, apesar que, Ricardo, ainda há uma grande interrogação. Essa diretoria fica ou não fica no Barbalha? A gente vai falar já sobre isso, viu? Professor Thales aqui, um olho em Pacajus, Maracanã, outro no Replay. Avisar que o Maracanã está vencendo o Pacajus 2-1, hein? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Carlos Levi também deixando boa noite. Quando é o Conselho Técnico do Campeonato Cearense? Acho que amanhã é dia 1º, amanhã, né? Amanhã deve ser o Conselho Técnico já para a primeira divisão, tá bom, Carlos Levi? Um abraço. Cícero Alexandre também deixando boa noite, dizendo que gosta muito do programa, mora em Fortaleza e é torcedor do Icasa. Um abraço aqui para o Cícero Alexandre, lá na capital cearense, torcedor do Verdão. O Bermânio Silva, isso aqui, Bermânio, técnico de enfermagem do Hospital São Vicente, instrumentador cirúrgico, torcedor do Icasa. Um abraço, Bermânio, obrigado aí pela atenção também. O Eloy também está com a gente. E o julgamento do Icasa no Cearense foi adiado, acho que estava para ser esta semana, foi adiado esse julgamento que o Icasa recorreu para o pleno, né? Vamos ver como é que vai ser. Será o Tribunal de Justiça?
Vocês fizeram uma lambança danada, vão continuar com essa lambança, pelo amor de Deus, né? Esse Tribunal de Justiça do Futebol Cearense é uma lambança. Eu vou dizer lambança porque eu queria dizer era cagada, sabe? Mas aí eu já disse, né? É uma cagada atrás da outra. Esse campeonato cearense de 2022 ficou manchado. Daqui a 100 anos vão lembrar de 2022, um campeonato que teve manipulação de resultado, suspeita de manipulação de resultado, que vazou o áudio de suposto dirigente, de jogador, e parece que não vai acontecer nada. Só o Cratinho foi que se lascou, caiu, está rebaixado, e aí até agora estão esperando. Eu tô igual aquela, né? A paciência é a última que morre. Eu estou esperando. Não é possível que esse Tribunal de Justiça, que já fez lambança desde o primeiro julgamento, não limpe o que já fez de errado. Será possível, rapaz? Enfim, vamos aguardar. O professor Tássio está aqui com a gente, rapaz. Cadê aqui o Eloy Cordeiro? A Edivânia Melo também deixando boa noite. Beijo para você, Edivânia. O Edson Alves também está aqui com a gente. Manda novidades do Mal do Interior. Vamos ser campeão da Taça Fares Lopes, tricampeão, diz aqui o Edson Alves. Rocélio Shoa também deixando boa noite. Domingos Sávio também aqui com a gente, direto do Carlito Pamplona, em Fortaleza. Valeu, um abraço. Pélix, doutor Pélix Vasconcelos também está aqui com a gente. Diz que o Icasa vai ser tricampeão domingo, né? Enfim, a galera boa. Adriano Lima também está com a gente. Gildásio Furtado também, um abraço. Enfim, muita gente boa. João Neco também está por aqui. Adriano Lima, já falei. Deixa eu ver aqui. Museu de Arte, nosso querido Laerte Xenofonte. Um abraço grande, Laerte. Feliz da vida com o título do Mengão aí no sábado da Libertadores. Jailânia Silva também, orgulho do Juazeiro, essas crianças, parabéns pelas conquistas e que venham mais. A Jailânia falando sobre a garotada que teve aqui no primeiro bloco. Você que chegou, o programa já estava rolando no primeiro bloco, nós tivemos uma criançada aqui falando sobre o projeto Guerreiro, tá bom? Que são crianças que estão praticando luta olímpica e que foram premiadas numa competição lá em Campina Grande. O programa vai ficar salvo aqui no YouTube, você pode ver depois, tá certo? João Preto, lá em Florianópolis, Santa Catarina, um abraço, nosso querido João Preto, também com a gente, a Amitaf, Fátima Amitaf, beijo, Fátima, beijão para você, muita gente aqui acompanhando aqui o programa. Bom, vamos trazer aqui o boa noite dos modelos, rapaz, do Icasa. Os caras são estilosos, viu? Nosso querido Paulista e Davi, que estão aqui com a gente. Boa noite, Paulista. Que bom estar recebendo você. Eu não esperava que você tivesse tão estiloso, rapaz. Está estiloso demais, Davi. Pensa quando que encerrar a carreira, virar modelo, é isso, Davi? Boa noite, meu querido. Boa noite, Tony. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. É sempre um prazer, né? A gente receber um convite desse, vir participar aqui. Estou bastante feliz nessa noite. Nós estamos felizes de estar recebendo você, meu querido. O Paulista está emprestado em casa, ainda tem vínculo com o Ferroviário, é isso, Paulista? Tenho, mas acaba agora, no final de setembro. Dezembro, acaba no final desse ano, né? E estou emprestado por enquanto. Aí já sabe se o futuro, como é, volta por... Tem condição ainda de renovar com o Tubarão, de repente ficar no Icasa? Tem alguma coisa fora? Porque esse ano você chegou a jogar no Afogados de Gazeira, chegou inclusive a fazer gol contra o Icasa na Série D do Brasileiro, e a gente sabe que tem muita gente que olha, seu futebol hoje é muito valorizado. Já tem alguma proposta, alguma coisa aparecendo? Assim, Tony, tem umas propostas aparecendo, né? Mas no momento eu estou preocupado só em jogar, né? Em ajudar a equipe do Icasa. E eu deixo essa parte dos times, né? Com meus empresários, que é o Marcelo Zotti e o Juliano Medeiros. E eles que resolvem essa parte, sabe? No momento estou focado bastante em terminar aqui o ano no Icasa bem, se Deus quiser, com o título. O Juliano, que é aquele mesmo atacante, galera, que passou aqui no futebol. Ele passou pelo Icasa, passou pelo Guarani, chegou ainda para o Barbalha, mas a verdade o Juliano acho que teve mais destaque com a camisa do Leão do Mercado. Lembro demais, atacante, alto, forte, fez um gol bonito contra o Boa Viagem, lá no estádio Sejão, estava lá, pegou a bola no canto direito, na época que o pessoal não costumava muito filmar jogos, principalmente no interior, ele pegou a bola, deu um drible da vaca, como diz a história, chutou meio sem ângulo, e a bola acabou fazendo uma curva, um lindo gol. Um abraço ao nosso querido Juliano. Ele está no Paraná ou é Santa Catarina, Juliano? Tá pro sul lá. É pro sul, não sei onde é. Ele veio na época da turma do Bagé, que a gente vai ver uma galera boa lá do sul. Nosso querido Juliano. Abraço, Juliano. Agora é Juliano Medeiros, né? Isso. Esse cara é fogo. Estamos aqui também com o Davi, rapaz. Grande Davi, estiloso. Conheci o Davi menos galego. É outro estiloso aqui do Verdão do Cariri. Davi, obrigado por estar aqui com a gente.
no programa Replay. Você, Davi, deu um susto no torcedor essa semana. Eu estou aqui na segunda-feira, de repente recebo aqui, aí a gente bota no ar aqui, Davi sendo anunciado no Botafogo da Paraíba. E encheu de mensagem aqui no meu WhatsApp, no PV do Instagram. Que história é essa? O Davi vai deixar o Icasa, mas é só para 2023, é isso, Davi? Boa noite, filho. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. A temporada do Botafogo é para 2023. Muita gente veio me perguntar também, né, no Instagram, se eu ia deixar o Verdão, mas não agora, né? Temos muito trabalho pela frente ainda para fazer e, se Deus quiser, vai dar tudo certo em 2023. Rapaz, Davi, tu não fez ainda gol nessa vinda para o Icasa, não, né? Fiz. Fiz contra o Guarani Sobral. Ah, foi o Guarani Sobral, quando foi aqui. Na verdade, o jogo foi aqui. Na verdade, esse jogo, acho que eu estava doente, quem foi o Leandro. Olha o gol aí do nosso querido Davi, rapaz. A bola desviada aí, ele acerta uma canhotinha venenosa. E eu vou dar pouco esse gol aí, porque o que você tá batendo na trave aí, atacando, chutando, finalizando, tá uma festa, Davi. E é o melhor ano da sua carreira, Davi? Tive melhores momentos também na minha carreira. E esse 2022 está sendo um ano muito espetacular para mim, né? Então, fico muito feliz com isso. Vamos aqui lembrar, vocês começaram juntos em 2018, naquele Campo Grande, que ninguém acreditava, não, é só menino, o favorito é o Crato. Aí tinham outros favoritos naquela terceirona do Campeonato Cearense, que era uma competição assim, com jogadores que já passaram pela primeira divisão do Campeonato Estadual, alguns jogadores até rodados, e vocês acabaram ali aparecendo. Foi o primeiro ano profissional de vocês, né? Meu primeiro ano de contrato foi no Crato, 2017, né? Tive lá na terceirinha e não acabou indo bem. Foi tanto que eu vim para aqui, para Juazeiro. O Soares Leite Machado, que hoje é o presidente do Campo Grande, me acolheu, né, com braços abertos no clube. E em 2018 demos sequência no trabalho. E você, Paulista, foi no Campo Grande ou tinha passagem por algum? Foi no Campo Grande, mas eu iniciei lá em 2016, na base, né? E em 2016... Quem era o treinador na época? Era o Severo já ou tinha Não, outro? Quando eu iniciei na base era o Careca. Careca. Aí o Severo ele chegou no profissional. Em 2017 eu não joguei muito. Aí quando chegou o Severo, que foi o ano do título, né? Foi ali que a gente conseguiu o objetivo, né? Do clube. Cara, e que apareceu, safra né? foi aquela de 2018? Vocês dois são... Davi é daqui de Juazeiro também? Não, Davi? sou de Alagoas, uma cidade chamada Joaquim Gomes. Né? Lá de Alagoas. De Alagoas. Veio pra cá em que ano? Vim em 2017 pra cá. Aí desde lá você tá por aqui. Tô por aqui. E já o Paulista não, Paulista Eu de Juazeiro, mesmo. Foi passar um tempo em São Paulo, né? São Paulo, é. Aí veio chiando e virou Paulista, foi isso? Todo mundo fala isso, né? Tava onde em São Paulo? Em Caeiras. Caeiras, em São Paulo. A gente já morou em Osasco também, mas a maior parte do tempo foi lá em Caeiras. Aí aquela safra, eu lembro de 2018, gente, olha, tinha um Paulista, e o Paulista chamou a atenção pela cabeleira, a galera ficava lá e falava, rapaz, quem é esse cabeludinho aí do Campo Grande? O Davi, que não era louro assim, né, mas estava lá voando, aí tinha Tiaguinho, Isaú, eu lembro que teve uma situação muito curiosa naquele ano 2018, que foi o do Glailson, goleiro, que ele foi reserva todo o campeonato, só foi titular na final e pegou 3 pênaltis, que foi para a decisão dos pênaltis contra o Crato, né? E acabou, acho que se eu não me engano ele pegou um pênalti no tempo normal e pegou 3 pênaltis, se eu não me engano, não recordo bem. Sei que ele pegou 3 pênaltis naquela época. E depois vocês foram para o Guarani, né? Sim. Já foram para o Guarani. Você foi também naquela turma do Campo Grande, foi, Davi? Foi. Dei sequência no trabalho lá no Guarani junto com o Severo. E dali fui seguindo em frente na minha carreira. E aí a gente vê como o mundo dá voltas, né? Esses dois começaram ali, começo de carreira, aí depois foi cada um para um lado e aí volta aqui para o Verdão do Cariri. Paulista, qual foi assim o time que você mais se identificou depois da sua saída do Campo Grande? Vocês ficaram muito com a cara do Campo Grande. Aquele time do Campo Grande, todo mundo lembra demais daquele time. E como vocês jogavam bonito, como jogavam ofensivo. Era impressionante que os caras corriam atrás de vocês. E vocês muito jovens, tinham quantos anos naquela época? Lembra que tinha quantos anos? Tinha
17 anos. 17, tudo, Davi? Eu tinha uns 20. por aí. 20? Bom, Davi já era o veterano daquele time ali, porque a garota ali é tudo 17, 18, enfim. Era uma faixa etária ali. Tinha 20 Mas mesmo. depois daquele time do Campo Grande, qual foi o time ali que você teve o melhor momento, Paulista? Eu tive passagens pelo Caucaia, né? Pelo Iguatu Chegaram a ser também. campeão do Caucaia? Tu estava naquele time que foi campeão da Fares Lopes? Não, Ou foi o eu do cheguei acesso? depois. Chegou Cheguei depois. depois. E fui pro Ferroviário também. Aí de lá eu fui para o Guarani de Sobral, lá eu fui muito bem, mas voltei pro Ferroviário e de lá eu fui pro Afogados. Aí lá no Afogados foi onde que eu fiz uma competição muito boa, né? Mas infelizmente eu deixei o time lá no meio assim da competição, O na parte Ferroviário mais acabou importante, solicitando você. porque solicitaram a minha volta, né? E lá foi o clube assim que eu me senti bem assim, sabe? Depois do Campo Grande. Aquele foi o ano, inclusive, a galera ficou aqui. Eu lembro que quando o Afogados venceu em casa lá, né, inclusive com um gol seu, eu vi um monte de gente. O Paulista era para estar no Icasa, o Paulista era para estar agora, gente. O Paulista está agora no time de casa. E você, Davi, qual foi o time que, depois desse seu início, você assim acha, poxa, eu tive um grande momento. Você teve um bom momento agora no Iguatu, aquele gol que você fez contra o Ceará, acabou ganhando o estado todo, repercutiu demais, mas qual foi aquele, para você particularmente, o melhor momento que você teve nessa curta carreira, porque vocês ainda tem muita coisa pela frente? Meu melhor momento foi no Guarani de Sobral, 2019, quando eu saí do Campo Grande, né, tive a proposta do Guarani de Sobral, fui para lá, dei sequência no meu trabalho, e de lá voltei para o Campo Grande de novo, né, e depois do Campo Grande fui para o Iguatu, disputar a primeira divisão do Cearense, e ali foi onde eu tive também melhores momentos da minha vida também, que depois dei sequência no meu trabalho e fui para Fortaleza. E, inclusive, conquistando a vaga inédita, a história do Iguatu, foi essa vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu lembro que a gente fez esse jogo para o Nordeste FC, estive ao lado do Leandro Santos, da Fernanda, a gente fez ao vivo esse jogo lá no estádio. Quando eu cheguei no estádio, eu estava com uma impressão tão boa que esse time do Iguatu passava pelo Ceará. O Washington vai lembrar, inclusive um abraço ao nosso querido Washington, que está aqui na região. Fui hoje lá no Inaldão e peguei o time do Pacatuba treinando, que joga amanhã contra o Campo Grande. A gente vai falar sobre Pacatuba, sobre Campo Grande daqui a pouquinho. Mas eu lembro que eu cheguei lá e o Washington estava lá de fora, e aí eu disse, Washington, trouxe a farinha quebradinha. Eu disse, por que isso? Porque hoje você vai engrossar o caldo do Ceará. Eu disse, rapaz, tu achas, eu estou com essa impressão. E eu comentava com o Leandro, eu estou com a impressão que esse Iguatu vai engrossar o caldo, que aquele gol do Davi lá no Castelão foi um gol que vai ser decisivo, e acabou sendo que vocês decidiram nos pênaltis. Como foi aquele momento ali naquele time do Iguatu, Davi? Cara, foi um momento muito bom, né? Que dali deu para perceber que dava para seguir em frente na minha carreira, né? Tive uns momentos ruins também na minha carreira. Pensei em desistir, mas graças a Deus, Deus fez eu levantar a cabeça, né? E dali do Iguatu. E o que foi tão ruim assim, a ponto de você, tão jovem, querer desistir? Cara, foi no Crato, 2017, quando eu cheguei lá, o campeonato estava acabando, né? Saí de bem longe, como eu... Lá de Alagoas? De Alagoas. O Crato não deu bastante suporte, né? Tinha vários atletas lá que não receberam o suporte do Crato. Até entanto que o Crato não pagou o salário a gente, né? Nós passou 4 meses no Crato. Não saiu um cacau. Para receber R$250. 4 meses, 250 4 meses. Não, mas ali a gente teve muitos amigos meus que pediram para mim não desistir. Até eu tenho que mandar um abraço para a tia do Crato, né? Que foi ela que me sustentou na casa dela. E de lá depois eu fui para o Campo Grande, dei sequência no meu trabalho. O nome Eu não tô lembrado do nome dela. Só chama ela da tia. Eu chamo ela tia, né? Mas... A tia do Crato, é a senhora, viu? Era a mulher do bar, né? A mulher do bar. Ah, nosso querido Maurício, rapaz, grande bar. Então, é a mulher dele. É isso. Aí, então é a tia do Crato. Aí eu dei sequência no meu trabalho, não desisti da minha carreira e dei sequência.
E graças a Deus, quando eu fui para o Iguatu ali, foi um dos melhores momentos que eu tive também na minha carreira. Até hoje não recebeu esse dinheiro do Crato? Até hoje. Então, em 2018, teve um gostinho especial ganhar do Crato na final. Teve. E assim, eu descontei, não me pagaram, eu descontei. E você, Paulista, teve algum momento assim difícil que de repente, poxa, não sei se vale a pena? Porque eu lembro que o Thiaguinho, eu entrevistei o Thiaguinho naquela época que vocês foram campeões no time do Campo Grande, e ele dizia que tinha uma galera que tirava onda, que dizia que o bicho de vocês era de din-din. Ah, vamos pagar bicho de din-din, não sei o quê. E ele disse que quando foi campeão, lembrou muito dessa onda que tiravam com vocês. Era assim mesmo? Tiravam muita onda a galera naquela época? Rapaz, bastante, né? Bastante, até porque a gente treinava ali no campão também, né? E todo mundo via a gente treinando e tudo. E todo final do treino ali a gente tinha o din-din, né? A galera pegava e tudo, e o pessoal começou a tirar onda da gente, né? Falando que a gente recebia isso pra jogar, din-din e tudo. E quando a gente foi campeão, em cima do Crato, né? Antes do jogo também, o presidente deles tirou bastante onda com a gente. E quando acabou o jogo, alguns atletas se reuniram ali, pegaram o din-din, começaram a comemorar e tudo. Mas, só para deixar claro, o nosso salário não era aquilo, claro. A gente mal recebia assim no tempo, porque a gente sabe que era o Soares sozinho ali. E ele dava uma ajuda de custos pra gente, tudo, e para tentar manter, né? Assim, ele não prometeu, ele chegava e jogava limpo com vocês. Ó, a realidade é essa, conto com vocês, vamos abraçar a causa. Era mais ou menos nessa linha. Isso. E já tive muitas vezes assim que eu pensei em parar de jogar futebol, né? Mas meu pai, ele sempre estava ali do meu lado, me apoiando bastante. E a gente sabia, né, que as condições do clube eram poucas e nunca eu tinha saído daqui para outro lugar para jogar e tudo. E eu pensava, pô, vou ficar sempre nessa. Eu tenho que trabalhar e tudo, tenho que ajudar em casa. Mas meu pai foi o cara que me ajudou a continuar nesse caminho. E depois eu tomei um golpe de um empresário aí foi quando eu pensei bastante em parar. Foi mesmo, rapaz. Ele já pegou até isso, já deu tempo de ter golpe de empresário, Paulista. Foi, mas eu não vou contar aqui porque é muito longa a história. Rapaz, eu não tenho problema com isso, não. Mas o golpe foi mais ou menos de que forma, assim? Um resumão, assim. Foi o cara assim, de fora, daqui... Era um cara de fora. Eu não sabia como funcionava essa coisa de Você empresário. estava em qual time na época? Eu tava no Campo Grande, só que eu tinha parado de jogar bola. Só que eu tava jogando só amador. Aí apareceu Isso foi antes ou foi depois do título? Foi depois do título. Depois de 2018. Aí eu fui jogar amador, aí um colega meu, pô, Paulista, tem um empresário meu que tava fora do país, veio aqui, ele vem te ver jogar. Eu, tá bom. Quando vê essa história de fora do país... Foi, aí eu joguei lá e o cara mandou me tirar no primeiro tempo. Aí me tirou e me chamou pra conversar e tudo. Aí, tipo, foi uma coincidência tão grande desse empresário ter aparecido, que foi no tempo que eu tinha parado de jogar. E, tipo assim, eu coloquei na minha cabeça, pô, isso é coisa de Deus, velho, isso é... E fiquei. E nesse tempo eu não sabia como funcionava essa coisa de empresário e tudo. E ele falou que era, tipo, pra mim ir pra fora do país, só que tinha que pagar o visto antes, primeiro e tal. E a gente acabou mandando dinheiro pra ele. E foi uma quantia, assim, pra gente, que não tem muito, né? Foi uma Lembra de quanto, bem... mais ou menos? Foi mais de R$2.000. Mas pra gente que não tem condições, né? Sim. E tipo assim, eu fiquei mais triste mesmo, não por conta de mim, do meu dinheiro, mas por conta do Samuel, não sei se você lembra do Samuel zagueiro. Lembro. E de um goleiro Kennedy, que ele era da base do Campo Grande. E tipo, eu envolvi os dois também, porque ele pediu mais atleta e tudo, sabe? E tipo, entrou na minha mente... E o cara se empolga, né? Porque tá começando. Vê um cara dizer que vem do exterior, que vai levar você pra fora. Aí o sonho do cara ser jogador. Né? Eu fui naquela de ajudar meus amigos também, né? Mas infelizmente a gente acabou tomando golpe. Eu fiquei muito mal por eles também. E nesse tempo aí foi quando eu pensei realmente em parar de jogar bola. Mas meu pai chegou junto mais uma vez. E graças a Deus eu tô aqui. E qual foi o outro time que você... Depois dessa bronca, qual foi o primeiro time que você jogou? Aí, depois daí... O Barbalha tinha me feito convite, eu dei só a palavra só, mas eu não estava animado para jogar bola. Mas em seguida o Caucaia me ligou e eu falei pro meu pai, tem o Barbalha e o Caucaia para mim. E meu pai, não, vai pro Caucaia. E eu acabei indo, mas eu fui bem desanimado mesmo, não estava com vontade de jogar. Mas todo dia meu pai me ligava, falava comigo. E aquilo ali foi uma força que me deu para mim continuar. Aí depois de um tempo minha mulher ficou grávida também, aí foi quando eu... Opa!
É agora. Agora tem que correr atrás, porque o negócio tem mais gente dependendo. Aí graças a Deus eu tô firme e forte na luta. Que bacana, rapaz. Um pouquinho da história aqui do nosso querido Paulista e também do Davi. Você está conhecendo um pouquinho aqui, falar com ele. E olha como os caras são 2 caras jovens, né? E um já levou o cano de time, o outro já levou o cano de empresário. Esse empresário sumiu. Pela última notícia que eu fiquei sabendo dele, ele estava preso, né? Só que eu não acredito podia ser muito, diferente né? também, né? Ele deu esse cano em você, no Samuel aí, no Ken, deve ter dado um monte de gente, né? Então ele já estava preso já. Sim. Pelo que eu fiquei sabendo, né? Tomara que seja verdade. Permaneça por aí. É esse tipo de gente que a gente não diz nem nome, que é para não estar dando moral. O pessoal, tenha cuidado com esse negócio de empresário, que chega com conversa. Chegou um pastor lá em Barbalha, que ele vivia falando em dólar. Aí eu cheguei lá para fazer uma reportagem, Clodoaldo e eu disse, pastor, cara, o pessoal está reclamando de salário atrasado. Pô, cara, a gente vai arrumar uns dólares aí, tá chegando aqui $1.000. Não, pague em real, homem, deixa chegar em real que tá bom. Esse pastor foi embora, deixou o Barbalha com 16 jogadores. Teve um rapaz da Colômbia que veio com ele, até hoje está em Barbalha. E foi uma coisa impressionante. Esse pessoal que vem com muita conversa fiada, abre o olho. Tem uns que até tem dinheiro, oferece dinheiro, mas acaba prejudicando a carreira do pessoal. É bom tomar cuidado, viu, gente? Vamos ficar esperto nisso aí. Olha, deixa eu dizer aqui, o Icasa no próximo domingo pode ser campeão da Taça Fares Lopes. Basta que o Pacajus, que está jogando nesse momento, não vença o Maracanã. O empate ou uma vitória do Maracanã já serve para o time do Icasa. Então, nesse momento, está dando o Maracanã 2-1 em cima do Pacajus. Então, o resultado está sendo ótimo, que é para lotar o Romeirão no próximo domingo, porque o Icasa, com uma vitória simples, já garante vaga garante o título da Fares Lopes e vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Como foi o convite, Davi, para vir jogar no Verdão do Cariri? Eu estava saindo do Fortaleza, né? E meu empresário mandou uma mensagem para mim. O Fabiano entrou em contato também, né? Perguntou se eu tinha interesse de jogar no Icasa. Mas aí eu tive outra proposta também, que foi do Maracanã. E como eu queria ficar perto da família, preferi acertar com o Icasa, né? E daí dar sequência no meu trabalho. Porque até entanto o meu empresário tinha umas coisas aí para fora do Brasil. E eu disse para ele, então para eu não ficar parado, acerta com o Icasa que esse negócio para fora do Brasil seria para 2023. Para 2023. Então aí eu disse para ele, então se você está arrumando isso, então eu prefiro ficar mais em casa, perto da família, aproveitar mais um pouco. O torcedor de casa agradece, viu, essa sua escolha, viu? Muito, muito bem-vinda. Me diga uma coisa, por que você não ficou no Fortaleza? Eu lembro que você foi para Fortaleza, eu já comecei a me chamar a atenção nesse negócio de Fortaleza, porque eu tinha conversado com o Washington, e o Washington parece que quis você no Cariri. Ele me disse, rapaz, tem um empresário, o Davi agora está com o empresário e não vai dar certo ele ficar aqui no Cariri. Aí teve a inauguração do Romeirão, de repente no time que inventaram um combinado aí que, sinceramente, mas enfim, nesse combinado que inventaram, que era o primeiro tempo a garotada do Ceará e do Fortaleza no segundo tempo. Quando eu olho o segundo tempo, rapaz, isso é... Aí eu, Leandro... É o Davi, ele disse, é o Davi daqui de nós, é o Davi daqui de Juazeiro. E aí você estava lá com o pessoal do Fortaleza. Depois você estava jogando Campeonato Sub-23 com o pessoal do Fortaleza. Por que é que você não ficou? Foi o que aconteceu com esse pessoal do Fortaleza que acabou liberando você, rapaz? Eu tinha ido para disputar o Campeonato Sub-23, né, que é o Campeonato Aspirante Brasileiro. Não tinha nada definido para continuar. Então daí foi acabando o campeonato e eles preferiram rescindir do que ficar comigo, até porque chegou gente nova também, né? Tinha chegado gente nova e ele renovou com vários atletas lá. Marcelo Paes, ainda vai se arrepender, viu? Se liga aí. Davi Tibúrcio, viu? Não é só estiloso não, rapaz faz gol. Poderia estar no Fortaleza aí, nosso querido Davi. Então você acaba fechando com o Botafogo, joga o Campeonato Paraibano com o Botafogo da Paraíba. Isso, fechei com um contrato de 1 ano com o Botafogo para dar sequência no Campeonato Paraibano e em sequência a Série C do Brasileiro. Ah, é verdade, o Botafogo está na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, em princípio, é temporada toda lá no Belo, né?
se acostume lá, a torcida é grande e é apaixonada a torcida do nosso querido Belo. Deixa eu mandar um abraço aqui, o Ailton Alencar está aqui com a gente. Deixa eu boa noite a todos, só dizer que o time da Fares Lopes nos representa, independente da final. E Casa seria campeão da Série D 2022, diz aqui o nosso querido Ailton, né? O Alessandro Rodrigues Ribeiro, se colocasse ingresso de 10 ou 15 reais promocional, fizesse uma boa divulgação, com certeza daria um bom público domingo. É a ideia aqui do Alessandro. Mas vou dizer, viu, Alessandro, independente do valor, é para lotar. Até porque, pelo resultado que a gente está vendo aqui, 2-1 Maracanã em cima do Pacajus, ficando esse resultado, que é excelente para o Icasa, o Icasa pode ser campeão, ou seja, é jogo de título domingo no Romeirão. Então, se disser assim, rapaz, é 40 reais, é para lotar, porque é título e pode ser o Icasa o primeiro. Gente, olha aqui, ninguém falou nisso ainda. O Icasa pode ser o primeiro campeão da Arena Romeirão. É o primeiro título lá dentro da Arena Romeirão com o time do Icasa. Ou seja, o Icasa entra para a história não apenas pelo tricampeonato da Fares Lopes, mas também por ser o primeiro campeão da nova Arena Romeirão. Então, aí é muito atrativo, né? Vamos para lá, se Deus quiser. O Felipe também está aqui com a gente. É o nosso querido Serginho. Um abraço, Serginho. Grande Serginho está aqui com a gente também. Tá bom? O Manuel também está aqui acompanhando. Daqui a pouco a gente fala do Campo Grande, viu, Manuel? Deixa eu ver quem está mais aqui também. O Davi do Icó diz: o Icasa tem que se organizar para subir para a primeira. Está dizendo aqui o Davi do Icó. O Icasa está ainda na segunda divisão por esse julgamento, recorreu para o pleno, pode até voltar a jogar a primeira divisão, vai depender do julgamento, e o Icasa disse que vai até o STJD. A grande questão do Icasa nessa questão do julgamento é porque o Tribunal de Justiça excluiu o Crato do Campeonato Cearense, mas só suspendeu 4 jogos, que é exatamente o entendimento. Por que suspender só 4 jogos se o time foi excluído? Então a ideia do Icasa, a defesa do Icasa, quer a suspensão do Crato de todos os jogos. Havendo a suspensão de todos os jogos, um dos cartões amarelos que foi dado ao Leandro Mendes, que foi o jogador que atuou com 3 cartões amarelos, seria anulado. Então o Icasa não teria esse jogador de forma irregular. Então, assim, é uma batalha jurídica que está rolando aí. E tive a informação que o Maracanã teria entrado na justiça, porque suspendendo todos os jogos, quem iria para... Aí seria dado WO para todo mundo, 3 pontos para todo mundo. Então, quem deveria ter ido para as quartas de final do campeonato não seria o Iguatu, e sim o Maracanã. Então, o Maracanã quer a vaga do Iguatu na Série D do Campeonato Brasileiro, que seria também outro problema grande que vocês conquistaram dentro de campo. Perder no tapetão é de lascar, hein, Davi? Essa vaga na Série D, o que foi que significou para a galera de Iguatu aquela vaga na Série D, hein, Davi? Significou muita coisa, né? Uma história que o Iguatu nunca tinha conseguido na carreira. E a torcida ficou muito feliz. E o povo dali de perto também ficaram muito felizes com certeza vocês estão na história do Iguatu, sem sombra de dúvida. E aquele seu golzinho no Castelão contra o Ceará, todo mundo esperava o cruzamento, Davi. Como foi ali, na hora que pegou a bola? Cara, eu não tinha nem visto direito a bola. Foi até o Patuta que ajeitou de cabeça para mim. E dali eu pensei já em chutar no gol. Nem cruzar foi chutar logo direto no gol. Lona. E aí, por isso que eu disse, só faz quem chuta. Chutou, foi boa. Cícero Assis Tabai, boa noite, galera do Replay. Tony, parabéns e muito boa sorte para o Davi e o Paulista. 2 bons atletas de futebol, tá dizendo aqui o Cícero Assis. O Wanderson Rocha. Davi, meu irmão, não esqueça dos amigos não, viu, fera? KKK, diz aqui o nosso querido Wanderson. Quando o homem for para o exterior, hein? Logo ele vai estar por lá. Ele e o Paulista, viu, Wanderson? Cadê aqui? O Davi Có, e caso poderia pegar alguns jogadores experientes para completar o elenco. Já está no final, está na reta final do campeonato, Davi. Aí só para o ano que vem, tá bom? O Alessandro Rodrigues diz aqui: o ingresso de R$20 é um valor bom, só falta começar a vender os ingressos com antecedência e divulgar melhor os jogos. O público está só dentro daqueles que estão sempre vivendo em casa. O problema dos ingressos é porque os ingressos, quem repassa, Alessandro, segundo soube lá no Icasa, é a Federação Cearense de Futebol. Então a federação é quem manda. Então, às vezes, essa demora do envio dos ingressos aqui para Juazeiro do Norte. Então, quando chega, o pessoal de casa já bota os ingressos já à disposição, tá bom? Aqui,
Cadê aqui? O Carlos Levi está reclamando, disse que tem muita gente que nem sabe que está tendo jogo no Romeirão. Está dizendo aqui o nosso querido Carlos Levi, acho que tem que ter uma divulgação maior, viu? O João Vitor diz, o paulista é o Chaves Simões de Juazeiro aqui, o João Vitor, resenha grande. Esse rapaz, me tá botando aqui, o Wanderson não é seu amigo não, tá querendo botar um apelido aqui. Ô Wanderson, faça isso não, Wanderson. Você que é curso, rapaz. Esse Wanderson é uma galera boa. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, ainda com o Davi, o paulista, para destrinchar um pouquinho sobre essa Fares Lopes, que o Icasa pode ser campeão no próximo domingo, viu? E a gente vai falar do jogo Pacatuba e Campo Grande amanhã no Romeirão. Aliás, no Inaldão, em Barbalha. Deixa eu só falar aqui sobre o Barbalha pode, a diretoria pode mudar. O problema que eu estou preocupado é porque está passando o tempo e ninguém ainda falou de forma oficial. Amanhã já tem reunião do Conselho Arbitral da primeira divisão. Eu ouvi dizer que poderia ter novidades, a federação já está anunciando aí para o dia 5 o anúncio, o lançamento do Campeonato Cearense. Eu quero saber que novidade é essa. Vão continuar deixando Ceará e Fortaleza fora da primeira fase? Eu acho um absurdo. Tem que botar Ceará e Fortaleza, esse negócio de Ceará e Fortaleza só pegar mamata, aí não dá. Como é? Terminou Pacajus e Maracanã? Terminou, viu, galera? Maracanã e Pacajus. 2-1 Maracanã. Epa, 2-1 Maracanã. Domingo, tá sentindo o cheirinho, ó? Título, hein? Domingo pode ter título no Romeirão, se Icasa venceu o Pacajus, é campeão, viu? Deu Maracanã, terminou agora há pouco, 2-1, Maracanã e Pacajus. Então, só falando aqui, pessoal, sobre o Barbalha ainda está naquela definição de se a diretoria vai ou não ficar. O problema é se começar a deixar muito para cima da hora, pode prejudicar o planejamento da Raposa, tá bom? Então, amanhã vamos ter o congresso, até para saber qual vai ser a fórmula de disputa do Campeonato Cearense. Eu espero que os clubes não façam a besteira que vem fazendo nos últimos anos de deixar Ceará e Fortaleza fora da primeira fase. Ceará e Fortaleza estão jogando a Copa do Nordeste. Então, meu amigo, bote sub-23, mas bote time para jogar. Ou então sai do campeonato. Mas eu acho que tem que ter respeito pelo Campeonato Cearense. Esse negócio de Ceará e Fortaleza só jogar 2, 3 jogos, não deu certo pro Ceará não. Tá aqui, ó. Um dos culpados aqui, Davi. Foi negócio de Ceará, não vai dar Ceará, o Sapé Caiaiá pegou grande lá no Vozão e o Vozão ficou pelo meio do caminho. Então, não é garantia, mas eu acho que Ceará e Fortaleza tem que jogar a partir da primeira fase. Tomara que tenha alguma novidade nesse sentido, tá bom? A gente vai para o rápido intervalo. Olha, que o Gilson Alves está dizendo aqui, pelo que sabemos, Ceará e Fortaleza participam da primeira fase. Boa notícia! Obrigado, nosso querido Gilson Alves Feitosa, está dizendo aqui que Ceará e Fortaleza devem jogar a primeira fase. Tomara que isso realmente aconteça, tá bom? Pessoal, a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Davi e Paulista, jogadores do Verdão que nas horas vagas são modelos também, viu? Daqui a pouco a gente volta. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram.
Toda semana, vídeos novos para vocês. E olha, se você quiser, se você quiser ficar bem na fita, tá bom? Para ficar como modelo, você também tem que estar ali bem com, né, a parte atlética boa. Nosso querido Davi e Paulista são os modelos lá do time de casa. Aqui no Replay é o Guto Vital. O Guto Vital é o cara que procura sempre estar se cuidando, malhando, tudo numa boa. Mas aí você também tem que ter uma alimentação show de bola. Então procure produtos da Perboni Brasil. Fruto de uma geração saudável, são 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. E a gente já há alguns anos tem a oportunidade de ter a Perboni Brasil aqui no Cariri. Aproveita e vai lá no Instagram, segue lá, Perboni Brasil Cariri. Vai lá e você vai ver que tem muita dica, muita coisa legal que tem por lá. Mas se você é comerciante, você, lógico, tem o seu supermercado, tem seu mercantil, você tem seu sacolão, tem sua bodega, sua venda, enfim, ofereça o que há de melhor para o seu cliente. Completo sortimento em produtos, mix importado nacional, muita coisa bacana, fresquinha, com preço camarada e o atendimento lá é de primeira linha. Está aí na tela os telefones da Perboni Brasil, DDD 88, hein? 3532-2722, 3532-2678, 99918-8131. Não apenas aqui para a região, mas tem galera que vem ali do interior da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí. Fica tudo perto, né? Exu, Penaforte ainda é Ceará, mas por exemplo, Salgueiro, Exu, Oricuri. Aí você tem aqui Cajazeiras, enfim. Fica tudo perto, Fronteiras. Então dá para a galera vir aqui, com certeza, e comprar na Perboni Brasil. Fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, aí na tela os telefones. Vai lá no Instagram, segue, tá bom? A Perboni Brasil e você pode, com certeza, oferecer para o seu cliente o que há de melhor em frutas, verduras e legumes, tá certo? Vai lá. Eu só compro se o negócio for de qualidade, então eu vou, com certeza, lá para a Perboni Brasil. Bom, deixa eu trazer aqui, antes a gente falar ainda sobre a questão do Icasa, lembrando aqui, pessoal, Maracanã venceu o Pacajus 2-1, hein? Tudo que o Icasa precisava está acontecendo. Então basta o Verdão vencer domingo na Arena Romeirão, que o Icasa é campeão. Deixa eu rapidinho só trazer a tabela aqui da Série C. Amanhã tem Pacatuba e Campo Grande, no estádio Lírio Calu Inaldão, amanhã à tarde, tá bom? Aí as semifinais da Série C. Lembrando que quem passar já está na Série B do ano que vem. O confronto Pacatuba e Campo Grande, o primeiro jogo vai ser amanhã lá no Inaldão, 3 horas da tarde. E aí o jogo de volta vai ser lá no Elzi Cabral. Tá aqui, Elzi Cabral, 3 da tarde, tá bom? O jogo de volta, que vai ser dia 5 de novembro. Já o outro jogo, Itarema e Crateús, amanhã, 3 da tarde, lá no estádio Elzi Cabral. E o jogo de volta também no dia 5 de novembro, só que lá no Juvenal de Melo, no Crateús. Sabe quem está em Crateús, rapaz? O Nael. Nael está lá em Crateús, nosso querido Nael da Canhota Venenosa. Um abraço para o Nael. Turma boa lá do Crateús. Tem muita gente, soube que o Leonardo também está lá no time do Crateús. Deu uma reforçada no time do Crateús. Então, amanhã, tive hoje lá no Inaldão, acompanhei o treino rapidamente ali, cheguei no finalzinho. O Gilmac, aquele mesmo, ex-volante, zagueiro, que já passou aqui também pelo Icasa, passou aí pelo Fortaleza, rodou aí várias equipes, grande jogador, está lá como diretor de futebol do time do Pacatuba. E o Washington Luiz está lá nosso querido Cabal, comissão técnica, jogadores conhecidos, o goleiro Léo, baita goleiro. O Isaú também está por lá, que começou com os meninos aqui em 2018, começou com o Paulista e com o Davi. O Isaú está lá também no Pacatuba, né? Confronto muito bom e é um jogo difícil para o time do Campo Grande. Campo Grande que se classificou em 4º lugar e que enfrenta amanhã o Pacatuba, um dos favoritos da competição. Então vai ser osso duro para o time do Campo Grande. Boa sorte aí para o Tigre Juazeirense. Vai ser um páreo duro amanhã jogar contra o Pacatuba lá no estádio Lírio Calu Inaldão às 3 da tarde, tá bom? Em Barbalha, tá certo? Vamos para a tabela aqui da Taça Fares Lopes, meu querido Kleber Ferreira, a tabela da Taça Fares Lopes, porque... Oi? O Icasa jogou sábado, não foi? Com o Guarani de Sobral. Vamos ver aqui então logo os gols, depois a gente bota a tabela. Olha os gols aí do Icasa. O primeiro gol foi do Anissete, né? Vem aí, ó, o passe aí para o nosso querido William Anissete. Dá o drible ali no zagueirão, dá de canhotinha, bota dentro. O Anissete também está com a estrela danada. O Anissete só a gente dá entrevista.
Já tentei trazer o N7 também aqui pro programa, mas rapaz, cara, eu sou envergonhado, venha falar, rapaz, fique tranquilo. Olha aí o passe aí, ó, para o N7, que acabou puxando a bola, isso foi lá no estádio do Junco. Tinha ninguém, rapaz, no estádio do Junco, Tinha, não? do lado de cá. Tem só na sombra. Na sombra. Que a torcida do Guarani de Sobral gosta de encher o saco. Não dá pra ficar naquele sol não, pô. Fiquei demais. Ei, ali já é abafado que é danado, viu? É. Pênalti finalzinho do jogo aí, ó. Diogo Pereira foi lá, deu aquela encenada na posição e aí estou muito bem a altura ali, lá de chute forte ali do Diogo. Acabou fazendo 2-0. Rapaz, toda vez que eu ia em Sobral, eu tinha dor de cabeça. Aquele clima abafado. Mas quando dá 6 horas, parece uma panela de pressão. Quando dá 6 horas, parece que abre a tampa da panela e vem aquele ventinho ali da Serra da Meruoca. Aí dá uma aliviada, a gente botava logo 2 cervejas, aí no instante esfriava. Queria ver se a cor não ajeitava, mas nossa querida Sobral, lá na região norte. Como foi esse jogo aí, Paulista, lá no sábado passado? Jogo difícil lá dentro, hein? Foi um jogo bastante difícil. A nossa equipe também sentiu um pouco do calor, né? Por conta que ele é bem abafado, né? É quente, bastante abafado também. Mas graças a Deus a equipe foi valente. Buscamos um resultado e graças a Deus a gente. E o Flaismar foi. Flaismar disse, o Flaismar disse que pegou uma pontinha do bicho, disse que pegou tudo, o Flaismar, deixou passar nada. Merecia, viu? Merecia, porque o bicho pegou demais. Né? Pois é, nosso querido Flaismar. Um abraço pro Flaismar. Baita goleiro que tá tendo bom momento. Inclusive, galera, lembrar que o César Tanaka voltou, né? Passou por uma cirurgia, ele que acabou tendo um problema aí, uma contusão, isso não me engano, em maio, ainda durante a Série D do Campeonato Brasileiro, e o Flaismar veio e está dando conta do recado. Mas o César Tanaka, que é um baita de um goleiro, né? Já foi do Salgueiro, acho que estava até naquele time que foi campeão pernambucano pelo Carcará, e está de volta aqui, vai começar os trabalhos aí para voltar para o time do Verdão, né? Seja bem-vindo ao César Tanaka, boa sorte para ele. O Flaismar tá fazendo bonito e vai dar trabalho ali para o César Tanaka, vai ser uma briga boa pela titularidade, caso o Flaismar prossiga para o ano de 2023. E aí, esse jogo lá contra o Guarani de Sobral, Davi? Foi um jogo muito bom, né? Para a nossa equipe, fomos guerreiros dentro de campo, apesar do sol que estava muito quente. Mas graças a Deus pôde favorecer a gente e sair de lá com os 3 pontos. E como foi esse negócio de você ter jogado no meio campo? Porque estava no treinamento, eu conversei com o Leandro Campos e disse, Leandro, essa posição do Davi, naquela época não tinha um meia ali mais de posição, o Paulista chegou que poderia ser utilizado ali, mas veio machucado, estava machucado, inclusive estava se recuperando ainda aqui no casa, antes mesmo de confirmar esse empréstimo do Ferroviário. Como foi para você ter que jogar ali um pouco mais no meio campo, que eu acho que não lembro de ter lhe visto jogando numa situação semelhante a essa? Não, nunca joguei no meio, né? Foi no trabalho, ele perguntou comigo e com o Tarcísio quem faria a meia ali para ele. Então o Tarcísio disse que não conseguiria fazer e eu disse para ele que eu poderia fazer essa função ali, né, que ele estava precisando para jogar mais perto do centroavante ali, que era o Lessa. Foi até entanto o jogo contra o Maracanã, na estreia, a gente jogou junto ali e graças a Deus deu tudo certo. Inclusive aquele jogo, rapaz, parecia aquele jogo injusto, né? Porque o Lessa fez um golaço e aí depois vocês acabaram sofrendo a virada 2-1 e assim, o que eu assisti do jogo não parecia... Foi uma sensação assim, realmente, de que poderia ter tido um resultado melhor aquele jogo? Com certeza, até entanto que você vai olhar os outros jogos aí, sempre a gente leva gol no finalzinho do primeiro tempo, né? Então, não abalou a gente aquele jogo ali, né? Tomamos o gol no finalzinho do primeiro tempo, voltamos para o segundo tempo, jogamos melhor também, mas teve uma infelicidade que o Maracanã foi lá e virou o jogo. É verdade, e assim, é bom lembrar que o Maracanã é um baita de um time, não por acaso é um time que briga muito aí na competição, tem jogadores de muita qualidade, o Siloé, Janeudo, o Lincoln, são muitos jogadores. O Ciro Sena, inclusive, estava no banco desse time do Maracanã quando eu vi jogar, é uma equipe realmente muito competitiva. Davi, e esse julgamento, rapaz? Adiaram o julgamento, você jogou contra o Guarani de Sobral, mas disse que tem sexta-feira.
foi que você disse para esse juiz, Davi, para você ser expulso? Você é um cara tão... Você não gosta nem de falar que tá aqui todo acanhado, esse tímido. Dá para cortar essa parte aí, que você disse pro juiz? Ó? Dá para cortar essa parte, não? Conta aí, Davi, o que foi que aconteceu, juiz? Davi? Foi um momento de desespero ali, né? Nossa equipe estava num momento muito difícil, né? Tomando 2 gols, né? Ficou mais difícil ainda e eu fui falar pro juiz que tinha pegado na mão do atleta do Pacajus. E ele disse que foi um lance normal. E eu peguei, falei pra ele, então foi mais um gol pra sua conta. Ele pegou e me expulsou. Então, acabei me expressando um pouco, passando do limite. Aí você só disse assim, foi mais um gol pra sua conta. Aí pegou e me expulsou e depois eu passei do certo limite. Aí depois o cara pega a corda. Que eu não poderia, que eu nunca faço isso também, né? Nunca foi da minha intenção. Soltou umas cobras e lagartas aí pra então ali foi da minha parte, saiu um pouco das palavras. Chega lá no julgamento dizendo, tribunal, desculpa aí, foi sem querer. Ele tava jogando de preto e vermelho, quando era contra o Flamengo, pode bater na mão 10 vezes, que disse que não foi pênalti não. Guto até hoje está com a cabeça inchada aqui. Guto é corintiano, né? Diz, rapaz, não tem condição, nunca vi. Meus amigos flamenguistas que me perdoem, viu? Mas bateu na mão dos cabos do Flamengo. É impressionante como tem um argumento para dizer que não foi pênalti. Aí eu acho que deve ter sido isso aqui com o nosso querido. Se fosse contra o Guarani de Sobral, ia dizer que era preto e vermelho, mas nem era, foi contra o Maracanã, não foi? Foi contra o Pacajus. Contra o Pacajus, rapaz. Foi o jogo do Pacajus. Mas enfim. Então vai ter o julgamento sexta-feira. Sexta-feira vai ter o julgamento, mas se Deus quiser vai dar tudo certo aí. Já cumpriu a automática. Deixa só um jogo, tá tudo bem, né? Com certeza. Na próxima vez você vira assim as costas. Quer nem conversa com ele. Não diz para ele ouvir. Esculhamba, mas vai lá pro outro lado para esculhambar, meu querido Davi. Tá aqui, grande Davi. Inclusive o Carlos Levi acabou de mandar uma mensagem aqui. E o Davi, rapaz, pode pegar um gancho de julgamento sexta-feira? Tomara que não. Tomara que o Davi esteja em campo para brigar pelo título, viu? Cadê aqui, rapaz? Deixa eu ver, cadê? O Cícero diz assim, Tony, ainda existe os campeonatos juazeirense, cratense e barbalhense de futebol amador, de onde saiu vários jogadores assim bons de bola, como o Davi, o Paulista, tanto para o Icasa como para o Guarani. E existem sim, viu, Cícero? Tá tendo barbalhense, juazeirense, cratense, Missão Velha também, os municípios aqui da região sempre com boas competições. Jardim também, tem muita competição bacana com a galera boa. Eu acho que até os dirigentes de clube devem olhar, porque, por exemplo, não apenas o Paulista e o Davi jogaram também amador por aqui, mas, por exemplo, o Vitor Jacaré, que está no Bahia hoje, foi muito por acaso o Vitor, porque pegaram uma galera lá na rua para jogar um jogo treino contra o Icasa lá em Caririaçu e por acaso chamaram o Jacaré. E o Raul Santos, que estava começando a carreira como diretor de futebol, acabou vendo o Jacaré se destacando, chamou para o Jacaré ir para o Icasa, e o Jacaré foi para o Icasa e até hoje não saiu mais do futebol, está hoje brilhando com a camisa do Bahia. Então tem muito isso, se alguém ficar olhando no futebol amador, pode sim acabar pegando alguns atletas de muita qualidade, viu? Carlos Levi diz aqui, Tony, gosto muito desse jogador chamado Alan Vitor. Ele vibra muito, é muito esforçado, veste a camisa do clube de verdade. O Alan Vitor, que estava no Barbalha, vice-campeão cearense este ano da Série B. O Judas disse que o Icasa vai ser tricampeão da Fares Lopes. Josivaldo também está por aqui deixando boa noite. Francisco Martins, boa noite, amigos do Replay. Casiano de Santo André, um abraço para o Francisco lá em Santo André, interior paulista. O Valdir Alencar, um abraço para todos que fazem o Replay. Estamos aqui em Petrolina, Pernambuco, na torcida pelo Verdão. George Valdinho, um abraço aí para o George Valdinho, galera lá em Petrolina. Pikachu também está aqui. O Paulista está 100% ou não? E aí, Paulista? 100%. 100%. Quer estar fora de um jogo desse o quê, Paulista? Oxe, mesmo se eu tivesse machucado, eu queria estar ali dentro do campo ali. Inclusive, você jogou meio que no sacrifício de lateral direito aí com a saída do Rony, né? Como foi jogar de lateral direito? É estranho, hein? É estranho, né? Mas eu iniciei no Campo Grande lá de lateral esquerdo. Mas na base, né? Profissionalmente eu nunca tinha jogado assim. Mas durante a semana o professor colocou eu ali na posição, fiz uma semana boa de treino e ele confiou em mim. Graças a Deus, assim, eu me avaliando, eu fiz uma boa partida para uma posição que não era minha, né? Hoje, se for jogar, mas vai jogar na sua posição, já tem o João Carlos, né? Que já chegou. Sim. Mas se for para domingo,
Se colocar qualquer posição eu vou. Não tem besteira não. Pra ajudar o time ali. Ele quer estar dentro de campo, você não vai pro lugar de Flaismar, viu? Não, ali não tem como não. Aí não dá certo não, né? O Alessandro Rodrigues, Tony, aí, cadê, rapaz? Faz vergonha não botar um carro de som andando na cidade avisando sobre os jogos da Arena. Tem muito torcedor que ainda escuta só rádio. Tem muita gente, a galera do rádio com certeza tá divulgando aí, tem um menino da Vale, um menino da Educadora. Eu não sei se o pessoal da Iracema mudou de nome agora, eu esqueci até o nome da Rádio Iracema, enfim, os meninos da Rádio Tempo, a gente lá na Progresso também fala. Galera, se ligar no rádio também aí, que tem muita gente divulgando, tá bom? Mas tem que divulgar, rede social, enfim, tem que divulgar mesmo os jogos, tá bom? Cadê aqui? O último jogo do Ferroviário e Crato foi WO, outra coisa errada. Tá dizendo aqui o Eloy Cordeiro, ainda sobre aquela questão do Crato na primeira divisão. Leandro Santos, até eu estou no amador, dou um caldo ainda, tô lá no gol e a artilharia fica por conta do Aldeivo Pantera. Nosso querido Leandro Santos. Leandro é goleiro, rapaz. Tá lá no... Como é o nome do time, Leandro? É da Florença, São Florenço. O Campeonato Barbarense da terceira divisão, nosso querido Leandro Santos. Um abraço. Alessandro Rodrigues diz, vamos lotar domingo, vamos apoiar, vamos lá, pessoal. Vamos ver a tabela aí, tem a tabela da Fares Lopes aí, meu querido Kleber Ferreira. Vamos ver aqui a tabela. A tabela de jogos aí, os próximos jogos. Olha aí, galera, os próximos jogos da Fares Lopes. Esse aí que aconteceu esse fim de semana, né? Nós tivemos aí Maracanã 0x0 com o Guarani de Sobral, Floresta perdendo para Pacajus 3x1, que aí foi quando o Pacajus reassumiu a liderança da competição. Aí sábado nós tivemos Guarani de Sobral 0 e Casa 2, e aí hoje à noite tivemos Pacajus e Maracanã, deu 2x1 Maracanã, lá no estádio João Ronaldo em Pacajus, tá certo? Aí os próximos jogos, nós teremos Maracanã e Floresta no dia 5, né, às 3 da tarde, lá no Moraizão, em Maranguape, e às 5 da tarde está aí Icasa e Pacajus no Romeirão. Eu tive a informação que o Icasa pode puxar esse jogo para as 4 da tarde, para fugir aí de concorrência de jogos do Campeonato Brasileiro. Parece que a Série B vai ser toda às 6h30 da tarde, a Série B, e tem final, né, Kleber? Kleber disse que tem a final. O Kleber disse que tá doido para assistir a final aí, que é Ituano e Vasco aí. Diz que é a final de sábado pro Kleber aqui, 6h30. Então, o que eu soube é que o Icasa, até para facilitar a galera não perder, acaba assistindo os dois jogos, aí tem Icasa, pode o Icasa tentar puxar esse jogo para as 4 da tarde, Icasa e Pacajus no Romeirão, tá bom? Mostra a tabela de classificação, por favor, Kleber. A classificação aí da Fares Lopes. Olha aí, o Icasa tem 12 pontos na liderança, tá bom? Com 6 jogos e 4 vitórias. O Pacajus aí está com 11 pontos, tem 5 jogos, tinha, porque contando com o jogo que terminou agora há pouco, o Pacajus também tem 6 pontos. Só que o Maracanã, que venceu, né? O Maracanã foi para 7 jogos, né? E aí vai para... o Maracanã vai para 12 pontos. A grande questão do Maracanã é o seguinte, Tony, por que é que o Icasa, vencendo o Pacajus, o Icasa pode ser campeão? Porque o Maracanã, ele joga mais, ele vai estar 7 jogos, então o Maracanã tem mais um jogo. É isso? O Maracanã tem mais um jogo apenas, né? Só joga agora um jogo. Então o Maracanã, ele pode chegar a 15 pontos. Se ele chegar aos 15 pontos dele, ou seja, vencendo as duas, ele pega o Floresta, não é isso? Então ele chega a 4 vitórias. O Icasa ganhando domingo Pacajus, o Icasa vai para 15 pontos e já vai para 5 vitórias. Então o Maracanã já não alcança no critério de desempate o primeiro, que é o número de vitórias. Então o Icasa já ganharia essa vantagem do Maracanã, então já é campeão, porque o Pacajus teria mais um jogo e não chegaria também aos 15 pontos. Então, para o Maracanã ser campeão, o Maracanã tem que torcer para o Icasa perder o jogo, né? Porque aí o Icasa ficaria com os 12 pontos, o Maracanã seguiria com os 12 pontos, o Pacajus iria para 14 jogos e aí ficaria tudo para a última rodada, né? O Pacajus ia ter que torcer para o Pacajus perder, o Maracanã teria que vencer para poder ir também para 15 pontos. Ia ter que ter uma combinação de resultado pesado, porque o Icasa pega a última rodada, o Floresta
Então o Maracanã fica naquela esperança, não depende de só das suas próprias forças. Já o Pacajus vai ter que vencer o Icasa para poder ir para 14 pontos, né? Soma 3, vai para 14 pontos e vai para a última rodada com chance aí de título. Então, ou seja, está tudo aí nessa disputa, só que o Icasa é o único time que pode ser campeão no próximo domingo. Basta vencer a equipe do Pacajus no estádio Romeirão. Então, galera, não tem outra. É lotar o Romeirão no próximo domingo contra o time do Pacajus. Paulista, uma coisa é jogar com o estádio vazio, outra coisa é essa torcida do Icasa na arquibancada. Diz aí. Realmente, a gente sabe a força que a torcida tem, né? É o 12º jogador ali dentro do campo. E a torcida do Icasa é aquela torcida que apoia bastante, a gente vê. E esperamos mais esse apoio agora, né? Nessa reta final. Se Deus quiser, que eles possam lotar ali e dar um incentivo a mais para a gente conseguir o objetivo da gente. E você já jogou você conhece a torcida do Icasa dos dois jeitos, né? Jogando contra e jogando a favor, hein? Eu conheço dos dois jeitos. Jogar contra não é bom, não. Você já sabe que a galera do Pacajus vai pegar o osso se a torcida estiver lá. Isso aí. Rapaz, tem que lotar, galera. Não tem outra coisa. É lotar. Davi, quando pega a bola... Davi, vamos aqui. Você pega a bola, bota aí na canhota. Bota o gol do Davi aí, por favor, Kleber. Bota aquele golzinho ali do Davi. O gol foi contra o Guarani de Sobral. Não é isso? Aí você pega essa bola aí, ó. Guarani de Sobral no Romeirão. Davi, o que é fazer um gol com a torcida do Icasa ali no Romeirão, Davi? Cara, é muito bom, né? A torcida ali sempre nos apoia, né? Uma vibração muito gratificante, né? Porque estar junto ali com a torcida é um apoio enorme, junto com os jogadores que estão ali dentro. Então é muito bom jogar com torcida no seu estádio. Ali devia ter o quê? Uns 2.000 torcedores? 1.000 e pouco, ainda está nessa faixa. Galera, vamos fazer um desafio aqui. Passar dos 3.000 torcedores domingo contra o... Para mim é jogo para dar de 5.000 para cima. É jogo para... É decisão, é a final da Fares Lopes, para mim tá domingo. Não tem outra. É mais de 5.000 torcedores. Vamos fazer esse desafio? Vamos passar de 5.000 torcedores domingo no Romeirão, Icasa e Pacajus. Vamos ver o Verdão ser campeão na Arena Romeirão. O primeiro campeão na nova Arena Romeirão. Hein? E aí entra para a história todo mundo. É só o Icasa e vocês também, hein, Paulista? Um título, né, fica marcado para a história do clube, do atleta também, e é sempre bom, né, para ambos os lados, né. E aí, me diga uma coisa, você foi campeão com o Campo Grande em 2018, teve mais algum título depois que você passou? Não. Título não? Não. E foi do Romeirão? Sim. Então dá para repetir, né? Sim. Sem pênalti, assim, né? Não vai ter pênalti. Não, então, sem pênalti. Então, assim, já ganha logo para dar tranquilidade. Já foi campeão depois do Campo Grande, 2018, não, Davi? Só bati na trave mesmo. Só bateu na trave, então pronto. Então tá tudo certo, moçada. Tem dois caras aqui que são acostumados a jogar juntos, que já foram campeões jogando dentro do Romeirão. E aí vamos fazer o seguinte, vocês vão ser campeões no antigo Romeirão e no novo Romeirão. Tá combinado assim? Se Deus quiser, combinado. Dá certo? E o meu querido Alexandre, lá da Pizzaria do Val, Alexandre me disse que ia juntar com a galera lá da Laje, que era para juntar um dinheiro para dar para quem fizer o gol do título. E eu estava dizendo, Alexandre, se quiser, pode trazer aqui para segunda-feira, para a gente poder entregar o dinheiro aqui, aqui dentro do programa Replay. Então já fica combinado assim, hein, moçada? Vamos passar de 5.000 torcedores domingo no Romeirão. Tem que estar casa cheia, tem que ir buscar esse título de qualquer forma, tá bom? Ó, o Nonato Gomes está por aqui, está em Fortaleza e casa tem uma grande oportunidade de ser campeão domingo. Tá dizendo aqui o Nonato. Nonato, venha para cá também, meu querido. Chega pro Romeirão. Tônio, paulista cearense, pernambucano. De paulista ou é paulista mesmo? Ele é de Juazeiro, não é isso? Sou de Juazeiro mesmo. É de Juazeiro, mas aí foi morar quantos anos lá em São Paulo? Com um mês de vida a gente foi embora para São Paulo e cresci lá. 15 anos morei lá em São Paulo. 15 anos. Então tem motivo do rapaz dar uma chiadinha, rapaz, que ele cresceu lá, mas é natural aqui de Juazeiro do Norte, tá bom, meu querido Cícero? Maria Isis, vamos pra cima ser campeão domingo, Tônio, um gol do Paulista, olha aí, Paulista. A Maria Isis que é um gol seu.
A Adriano tá dizendo, bora lotar o Romeirão. Yuri, tá escuro demais o estúdio. Tá não, Yuri. Tá escuro não, rapaz. Tá tudo iluminado aqui. Tá claro aqui, tem tudo aqui. Tem até um, como é que chama? Tem até um vagalume aqui perto, viu, meu querido Yuri? Dá uma clareadazinha aí, Yuri. Deixa eu ver aqui, o Wanderson diz, esse meu amigo Davi tem pé quente, viu? O homem por onde passa sempre chega em finais. Aprendeu comigo. Quem é Wanderson, o Davi? É um cara que eu trabalhei com ele na escolinha. Ele era goleiro, hoje está com lateral direito. Mas ele prestava mais como goleiro ou como lateral direito? Achava melhor ele como goleiro. Então ele mudou errado. Mudou errado. Mas a escolinha onde? Lá em Alagoas? É, em Alagoas. Qual é a cidade lá em Alagoas? Joaquim Gomes. Joaquim Gomes. Wanderson, um abraço, meu querido. Volta pro gol que pra Davi você é melhor goleiro, Wanderson. Um abraço para ele. Diz que tem que pedir uma carga de 6 mil ingressos para a torcida lotar. Beleza, Yudá? 6 mil ingressos, também estou nessa linha. Júnior Leite, lotar o Romeirão, Cícero Leite. Assim aqui de João Pessoa, vi um vídeo anunciando o Paulista no Santa Cruz. E aí, Cícero? E aí, Paulista? O Cícero Leite está dizendo que viu um vídeo anunciando você lá no Santinha, rapaz, no Santa Cruz. É como eu falei, né? Essas questões eu deixo mais com meus empresários, né? Juliano Medeiros aí. Juliano! Com a gente. Manda o Miguel aqui para mim, Juliano. Manda a mensagem aqui. Vai pro Santinha ou não vai pro Santinha? A despedida com o título tá de bom tamanho. Vai pro Belo, vai bonitinho na fita, viu? Tá bom? Tá certo assim, Davi? Se Deus quiser. E o Davi, olha, o Davi tá com visual novo, aí vai pro Belo, que é o Botafogo da Paraíba, e vai casado para lá. Como é o nome da futura esposa? Janessa. Janessa? Janessa. Já vai casar quando? Dia 3 de dezembro. Dia 3 de dezembro. Tem terminado Fares Lopes. Já tem terminado tudo. Tá terminado tudo, tranquilo. Vai aproveitar bem a lua de mel. Campeão da Taça Fares Lopes. Olha, vai ser uma beleza, viu? Tá tudo certo então aqui, rapaz. O Wanderson disse, meu amiguinho, não me queima não. Tu botou um apelido aqui feio do rapaz. Não tá querendo queimar ele, então começou a te queimar, Wanderson. Vamos lá, o Cícero Leite, o Cícero está dizendo aqui que eu sou irmão do Soares. Valeu, Cícero, grande Soares, gente boa demais, batalhador, nosso querido Soares Leite Machado. Alessandro Rodrigues, cuida Davi Paulista, ganha esse título pro Verdão. Aí chega nos times novos com mais moral ainda, com certeza, né? Aí vai chegar lá o Davi dando entrevista lá no Botafogo da Paraíba. E o Paulista, pelo que eu tô vendo, vai lá pro Mundão do Arrudo dar entrevista, campeão da Taça Fares Lopes. Ó, colocamos o Verdão na Copa do Brasil. Show de bola, chega com moral. Ricardo Silvão, meu Verdão do Cariri, buscar o tri da Fares Lopes. Tá todo mundo animado para esse título aqui. Davi, o que é que vai ser determinante para o Verdão sair campeão domingo? E ó, eu estou considerando que você vai ser absolvido no julgamento de sexta, tá bom? Pessoal do tribunal, vocês já fizeram tanta lambança esse ano, pelo amor de Deus, faça mais uma. Deixa o Davi lá na final do Romeirão. E aí, Davi, o que é que vai ser determinante para esse título? Vai ser um título muito especial, né? Pra gente que tá começando agora também no futebol. Então, o Icasa sendo campeão é uma história mais para frente, né? E se Deus quiser aí, dar vínculo na nossa carreira. Quantos torcedores domingo lá no Romeirão? Se Deus quiser, eu quero 5 mil pessoas. 5 mil pessoas no Romeirão, tá feito. Paulinho, o que é que vai ser determinante para o Verdão sair campeão? Tony, raça, né? Muito importante, que o Icasa é isso, né? E também seria muito bom a gente ganhar esse título, por conta do trabalho que a gente veio fazendo. Muitas pessoas desacreditaram da gente, né, quando a gente começou com um elenco reduzido ali, e a gente mostrou, a gente provou que nós estava focado e tudo, e graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade de conseguir um título e dar alegria à torcida icasiana. Quantas pessoas domingo? Mais de 5 mil pessoas. Ó o Paulista aí. Paulista, agora esse golzinho aí, Paulista. Como foi esse gol aí, Paulista? Você pareceu o Miller na final do Mundial lá com São Paulo, que ele foi ali meio sem querer. Eu não vou dizer que foi sem querer, não. Agora, foi aquele negócio que diz assim, rapaz, a oportunidade aparece e o cara tem que aproveitar. Teve uma sortezinha aí, hein, Paulista? Teve uma sortezinha ali, né? Mas também, rapaz, quando eu vi o pé do zagueiro ali, eu pensei em recuar, mas
graças a Deus eu tive coragem ali de ficar na frente e a bola sobrou para mim e concluir com gol. Também contra o Guarani de Sobral. Contra o Guarani de Sobral. Mas, rapaz, derrubaram o Lamar, rapaz, nesse jogo aí. Depois o Lamar saiu e entregou o cargo. Lamar, boa sorte no Nacional de Paus, viu, meu querido Lamar? Mas derrubaram o Lamar. Davi e Paulista derrubaram o Lamar, rapaz, aí. E acabou que foi coincidência, porque o Davi também fez o gol contra nesse mesmo jogo, né? Aí foi 1-0 o gol do Paulista e o Davi acabou fazendo no segundo tempo para o Verdão. Foi 2-0 para o time do Icasa. Ó, tem uma galera aqui mandando mensagem aqui pra gente, rapaz. O Cosmo tá em Petrolina também aqui, disse que está acompanhando o programa. Deixa eu me ver aqui quem mais. Cadê, rapaz? Deixa eu me ver. Daqui. Olá, Tony Souza, boa noite. Aqui é o Carlos, trabalha na Federal. Manda um abraço aí pro Paulista Davi, menino bom, viu? Humilde. Valeu, nosso querido Carlos. Galera lá da Federal também aqui com a gente. Deixa eu me ver aqui. Olá, boa noite. Pede pro Davi mandar um alô aí para Iguatu. É o Jonathan aqui. Tá falando aqui, o Jonathan. Manda um abraço pra galera do Iguatu. Você é ídolo lá no Iguatu, viu, Davi? Eu fico feliz, né? Primeiramente, de ter apoio da torcida do Iguatu. Então, abraço aí para todos os torcedores lá do Iguatu. E fico muito feliz de ter feito parte dessa história do Iguatu. Show de bola. Alexandre está dizendo que ele é da Show. Tem a Show e aí disse que sou da Show. Nosso querido Alexandre. Alexandre, vamos combinar, a gente entrega o dinheiro aqui na segunda. Eu não sei se já vão ajeitar o troféu já para domingo. Mauro Carmélio, manda o troféu para cá, Mauro Carmélio. Manda aqui para Juazeiro do Norte, que dá certo demais, viu? E aí, Fabiano? Fabiano, presidente Aloísio, que a coisa a gente apresenta na segunda-feira aqui, o troféu de campeão da Taça Fares Lopes. 5 mil torcedores está querendo o Davi aí domingo para o Romeirão. Quantos mil torcedores, Paulista? 7 mil torcedores, né? 7 mil, olha aí, o Paulista quer mais. 7 mil torcedores, moçada. Pessoal, Maracanã venceu o Pacajus 2-1, jogo realizado agora há pouco, lá em Pacajus, no João Ronaldo. Domingo em casa, se venceu o Pacajus, é campeão da Taça Fares Lopes, está de volta à Copa do Brasil, é o primeiro título da nova arena, tá certo? Então, é importante que o torcedor lote o estádio, vá para cima para acontecer. Rapaz, o Juliano está escondendo o jogo. O Juliano está escondendo o jogo aqui. Juliano, diz aí, Juliano, vai ou não vai para o Santinha o Paulista? Tem proposta, Juliano? Avisa, Juliano, dá esse furo de reportagem para a gente. Deixa eu dizer aqui, só para que antes do final do programa, de agradecer inclusive aqui o Paulista e o Davi que vieram aqui gentilmente aqui para o programa, e são duas pessoas que a gente acompanha desde o início da carreira. Deixa eu só dizer aqui que o Guarani de Juazeiro está em interrogação lá no Leão do Mercado também, viu? O Val, lá da pizzaria, não vai ficar como presidente, inclusive tem que passar por uma cirurgia do joelho, nosso querido Val. Boa sorte, melhoras aí para o Val. E ainda está em definição de quem poderá ser o presidente. Eu ouvi dizer, tem um preazinho na época que Barbalha tinha cana, que agora só tem banana em Barbalha. Mas na época que tinha cana, tinha um preazinho lá. Eu ouvi dizer que estão querendo convencer o Soares Leite Machado para ser o presidente do Guarani. E aí fazer uma parceria entre Guarani e Campo Grande. E aí o Campo Grande poderia até aproveitar alguns jogadores lá no Guarani. Tive essa informação. Hoje mesmo, uma pessoa me disse essa situação, mas nada confirmado. Hoje não, perdão, foi ontem. Ontem foi domingo, né? Pronto, foi ontem. A gente estava trabalhando, nosso querido Guto Vital e eu, nas eleições, e aí encontrei uma pessoa que me disse: Tony, estão querendo o Soares. O Soares pode entrar num acordo com o Juraci e pode o Soares fazer essa parceria Campo Grande e Guarani e ele assumir a presidência do Leão do Mercado. Há essa possibilidade, tá bom? Então a torcida do Guarani fica esperta aí, que ainda está uma interrogação, quem vai ser o novo presidente do Leão do Mercado, mas eu tive essa informação, o cara me disse ontem, eu não sou baú, não pedi o segredo, então estou dizendo aqui, pode dar Soares Leite Machado na presença do Guarani após uma conversa com o Juraci, estão entrando aí em acordo, pode ser uma união de Leão do Mercado com o Tigre Juazeirense. Então vai ser um time feroz aí para 2023. Vamos ficar acompanhando aqui, tá bom? Um abraço para o Aislan Souza, Rafael Fernandes, vamos ser campeão, tá dizendo aqui o Rafael. Tony Souza, de 10 jogos contra o Pacajus, o Icá só venceu uma partida. Depois vai fazer a segunda domingo, viu, o Eloy? Não se preocupe não, domingo vai ter a segunda. Cadê aqui?
Domingo, aí o casista, o domingo vai ser a segunda, vai mesmo. Vamos lotar o Romeirão domingo. Pressão da torcida nesse Pacajus, diz aqui o Yuri. Vai ser bacana demais. Davi, obrigado aí pela presença aqui. Sempre muito bom aí estar recebendo você. Estou na torcida sempre, você sabe disso, desde a época do Campo Grande, que a gente torce muito e a gente sabe do seu caráter, do seu compromisso, da sua dedicação. Deus abençoe você no time do Icasa. Tomara que dê tudo certo sexta-feira e você possa entrar em campo, tá bom? E que Deus abençoe também nessa novo passo da sua vida, que vai ser o casamento com a Janessa, não é isso? Isso. Com a Janessa e lá no Belo. Vamos fazer o seguinte, você vai pro Belo já como campeão da Farisópolis. Tá bonitinho assim? Se Deus quiser. E de preferência com um golzinho, porque gol de título é bom demais. Tá bom, Davi? Obrigado, meu querido. Eu que agradeço de fazer parte aqui do programa do Tony Souza, então fico agradecido pelo convite. Pessoal, em off ele fala mais do que isso aqui, viu? Nos bastidores, a resenha é grande. Porque ele tá assim, Serginho é uma resenha danada. Ele chegou aqui no programa, rapaz, todo tipo. Eu vou juntar Serginho, Netão e Cabal. Aí na hora que eu juntar aqui no programa, pode botar 10 horas de programa que tem história até umas horas. Sempre tem a primeira vez, né? Tá feito. Então a gente combina depois aqui, nosso querido Davi, para ele voltar aqui com a gente. Paulista, obrigado, viu, meu querido? Deus abençoe aí a sua carreira, independente de você continuar no Icasa ou não. Ou vai para o Santinho ou não vai. O Juliano está escondendo o jogo aqui, não me disse nada ainda, o nosso querido Juliano. Mas que Deus abençoe você e espero muito que você possa coroar esse título aí domingo. Quero ver você de novo com o Davi sendo campeão no Romeirão, tá bom? Só que agora é no novo Romeirão. Valeu, irmão. Amém, Tony, amém. Agradeço muito o convite que foi feito, né? Que Deus abençoe você, toda a sua equipe. E se Deus quiser, a gente vai conseguir esse título. Posso mandar um abraço aqui, Tony? Fica à vontade, meu querido. Mandar um abraço pro meu pai, que tá lá em São Paulo. Toda segunda-feira ele te acompanha. Ô, rapaz, qual é o nome do seu pai? É Dail. Seu Daildo, um abraço, obrigado aí pela parceria, tá sempre com a gente, valeu mesmo. Tô na torcida também, parabéns aí por ter cutucado o rapaz para não parar, viu? Ele vai fugir dos empresários ruins agora. E toda segunda-feira ele sempre tá assistindo, me liga, e aí, tu tá assistindo, toda segunda. E mandar um abraço também pro Marcelo Zotti e o Juliano aí, que tá sempre me apoiando, confiou no meu trabalho. E mandar um beijo também pra minha esposa. Qual é o nome da esposa? Camila. Camila. E o bebê, como é o nome do... É João Miguel. João Miguel tem quantos anos, João Miguel? 2 anos. Tem que correr mais agora, viu? Tem o João correr Miguel dobro. na parada com 2 anos. Valeu, um abraço aí pra sua família toda, pro pai aí, nosso querido Paulista. E agora tá com um empresário bom, viu? Juliano Medeiros, eu conheço o Juliano na época de jogador, sempre foi um cidadão de bem, gente boa demais. Fazia uns golzinhos, Juliano. Não fazia o tanto de gol que eu faço, aí é diferente, mas cidadão. Juliano, um abraço, meu querido. Olha, o Alessandro Rodrigues está dizendo aqui, quem for pro Romeirão, vá de verde ou branco. Deixa a camisa de outro time no guarda-roupa, porque domingo é jogo do Icasa. Bem lembrado. E cadê aqui, rapaz? Faça o gol. Ó, o Vandes querendo lhe queimar aqui, viu? Mas ele tá dizendo aqui, faça o gol, viu? Porque a torcida do Joaquim Gomes vai estar aqui apoiando você, nosso querido Wanderson. Galera, domingo todos os caminhos levam ao Romeirão. O Davi quer 5 mil, o nosso querido Paulista quer 7 mil. Eu vou ficar ali com 6 mil aqui, nem ele, nem um, nem outro. Eu vou dizer assim, 6 mil eu estou satisfeito. Vamos lotar o Romeirão, levar o maior público do Romeirão em jogos oficiais até agora. Vamos fazer isso. O Icasa pode ser o primeiro campeão da Arena Romeirão. Então vamos lá, todo mundo lotar, que vai ser bacana demais e eu quero ver todo mundo lá, viu? Rafael Tenório, Tony, chama o Paulista aí de borracha, rapaz. Como é borracha? Por que é borracha? Quer lembrar 2018? Conta essa história aí, Paulista. Finalzinho aqui. Rapaz, era um meme, né, que tinha surgido na época lá e eu passei a chamar todo mundo de borracha, né? Borracha, e acabou pegando. Um abraço também pro Rafael aí. Aí você foi que virou borracha. Foi. Dá um abraço pro Rafael aí também, que tá sempre na torcida aí por mim. Primeira, rapaz. Deus abençoe. Grande Rafael Tenório. Borracha vai fazer gol domingo, tá feito, Rafael? Amém. Valeu, abraço. Torcedor, vamos pra cima. Davi, Paulista, obrigado demais aqui pela presença, sempre muito bom, abrilhantando aqui o programa. Nos bastidores aqui, nosso querido Kleber Ferreira, Guto Vital, tá bom? E a gente pede aqui, torcedor do Icasa, vá pro Romeirão. Domingo, vamos lotar o Romeirão. Davi quer 5 mil torcedores, Paulista quer 7 mil, eu tô pedindo 6 mil. E o que é importante é que todo mundo vá pro Romeirão. Esses dois conhecem o que é jogar contra a torcida do Icasa e a favor. E eles já foram campeões lá no antigo estádio Romeirão. E agora querem também ser campeões no novo Romeirão. O Icasa pode entrar para a história, ser tricampeão da Fares Lopes e o primeiro campeão na Arena Romeirão. E você, torcedor, pode ser sim responsável por esse grande momento do futebol
futebol de Juazeiro, do grande momento do futebol de casa. Vamos ajudar, abraçar, carregar esse time no braço e levar o Verdão do Cariri, que começou desacreditado, com dificuldade, com o time reduzido, com a garotada da base que estava ali completando, e esse time está aí dando resposta, a sua diretoria, com o novo presidente, com o Fabiano continuando lá, o nosso querido Aloysio Gregório, o El Bigodon, esse El Bigodon chegou, ganhou a torcida e está fazendo grande trabalho, e os jogadores estão também se destacando. Vamos valorizar esse time, vamos lotar o Romeirão e ver esse time de casa tricampeão da Taça Fares Lopes, tá bom? Tá feito aqui. E o Yuri diz aqui, era para ter 10 mil, homem, mas infelizmente a galera vai muito pelo momento do time. Momento melhor, Yuri, não tem. É para dar 10 mil torcedores mesmo, com certeza. Mas vamos torcer para que possa ter um grande público, tá bom? Pessoal, Icasa domingo, se Deus quiser, segunda a gente vai estar aqui com o Icasa campeão da Taça Fares Lopes. Vamos acompanhar, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube, Replay com o Tony Souza, obrigado à parceria do site Miséria, também do pessoal da Rádio Torcida K, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube, Replay com o Tony Souza, segue a gente lá no Instagram, tá bom? Replay com o Tony Souza. Vamos fazer o seguinte, Kleber Ferreira, vamos encerrar o programa com os dois gols, o gol do Paulista e o gol do Davi, dá para colocar assim? Então vamos fazer o seguinte, porque eu estou já prevendo que sexta-feira vai ter absolvição, Davi vai estar em campo, já pensou? 3-0, vou botar 3-0, um gol do Davi, um gol do Paulista, e eu vou botar um gol, Anicete, me perdoe, tá? Você está fazendo gol todo jogo, eu vou botar um gol pro Anderson Lessa, porque ele foi o primeiro que fez o gol, aí ele fecha a casinha lá, fazendo o gol, aí ele faz pro pequeno Davi, que nasceu, e aí seria um gol aí do Davi, o gol do título, tá bom? 3-0 eu quero contra o Pacajus, com todo o respeito ao nosso querido cacique do Vale do Caju, mas eu sou mais verdão nessa parada. Vamos encerrar o programa, gol do Paulista e o gol do Davi contra o Guarani de Sobral. Uma semana abençoada, gente, que Deus abençoe você e sua família.